Beleza. Bom, estamos ao vivo. Gente, não sei se tem alguém aí na live agora já vendo a gente. Fala aí como é que tá o áudio, né? Se tá tudo certo aí pra gente se comunicar. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Estamos aqui para mais um Papo com o Jogador, né? E antes da gente começar, quero falar um pouquinho sobre os nossos parceiros, né? Aqui embaixo, eu sempre faço assim, né? Mas enfim, é que tá aqui embaixo mesmo. Aqui embaixo a gente tem o cupom da Dragon Skin, certo? Dá um pulinho lá. A gente também tem o cupom da Eureka Studio de impressão 3D. Também dá um pulinho lá, usando o cupom do pai. Também temos o cupom agora do nosso novo parceiro, a Torre de Mana, também. Dá um pulinho lá, loja de Magic. Temos desconto também lá. E, lógico, também temos o QR Code do torneio que vai iniciar agora que vai se encerrar, né, as inscrições, que é o da Liga Magic Class. Então, vocês têm até sábado, até meia-noite de sábado, aliás, 23h59, né? Para subirem a lista. Então, quero ver todo mundo lá, eu vou estar participando e quem sabe aí vocês apareçam aí na live aí, jogando comigo aí. Bom, primeiramente aí, Irã, obrigado por participar. E é isso. Vamos começar aqui falando aqui quem é o Irã ou Inheza. Pô, eu agradeço o convite aí, valeu pelo espaço aí, valeu pelo trabalho que você tem feito aí com vários vídeos bacanas, partidas, um conteúdo diferente. É bem legal, isso aí ajuda a fortalecer o cenário, né? Da hora. Bom, perguntou aí quem que... então, pode falar aí. Eu sou no Magic, né? Assim, eu jogo Magic, comecei a jogar Magic há muito tempo, mas eu jogo há pouco tempo. Vou explicar mais ou menos. O primeiro contato que eu tive com o Magic foi há muito tempo atrás. Eu era adolescente, muitos anos. Em casa lá era o point dos colegas se reunir para jogar um videogame. Depois jogar videogame, jogo de tabuleiro e tal. E a gente se reunia ali direto. Adolescente, né? Não tinha muita preocupação, muita responsabilidade ali de tarefa e tudo mais. Opa, época boa, hein? Pô, saudade. Mas aí a gente se reunia lá direto, quase todo dia lá em casa. Ficava começo da noite ali, até final da tarde, começo da noite jogando. E a gente jogava, FIFA, jogo de luta, jogo videogame, às vezes baralho, truco. A gente jogava de tudo ali com a galera, né? Que era um pessoalzinho, uma galera meio grande. Aí um dia um colega chegou e falou, mano, se liga que eu trouxe aqui, velho, olha que da hora. 4 decks de Magic, né? A gente nunca tinha ouvido falar de Magic, né? Eu já tinha contato com Yu-Gi-Oh! Nas antigas, por causa do desenho, do anime. Meu pai, numa época que ele trabalhava com comércio lá, ele começou a vender umas cartinhas, eu tinha várias e tal, mas o que eu conhecia de TCG era isso, né? Só que isso foi bem pivete mesmo. Aí ele apareceu, não, se liga que da hora. Ele apareceu com 4 decks de Magic, Não, na verdade ele apareceu com 5, um de cada cor. Só que o vermelho ele não tava completo, assim. Aí tinha um preto, um verde, um branco e um azul. Tudo mono assim mesmo, tal, sem formato definido, era só... Era um catadão, ele falou, né? O catadão ali, né? Só as cartas lá e tal, da cor. Uhum. Aí ele falou, não, vamos jogar. Ele ensinou pra gente... Ali, bem mais ou menos, a gente nem sabia as regras direito. Ele ensinou as regras, a maioria, um monte de regra errada. Mas aí foi o contato com o jogo e, mano... Aí o que a gente fazia? A gente começou, quem tava de próximo ali no videogame, né? Jogando ali no videogame e ficava jogando Magic. Só que o negócio foi assim, a gente gostou tanto que chegou uma hora que tava invertida, né? Quem tava jogando Magic de próximo no Magic ia pro videogame pra passar o tempo. O principal virou o Magic. A gente gostou pra caramba, velho. Era um deck... 4 decks ali a gente jogava assim, dupla, só que não era bem dragão de 2 cabeças, sabe? Era mais assim, intercalado. Jogava um, aí jogava outro, jogava um, jogava outro, só que tipo, as duplas jogava separados e era uma loucura, mas a gente não conhecia as regras, né? E ia jogando do jeito que... Mas era divertido pra caramba. Várias regras que a gente jogava errado e tudo mais, e a gente tinha um deck verde lá e o deck branco, que eram os mais fortes, assim. Aí a gente sempre colocava o deck verde com
com o deck... Mais fraco, né? Pra dar uma balanceada. Acho que era o vermelho não, o vermelho tava incompleto. Era com o deck verde com o deck azul e o deck branco com o deck preto. Pra jogar na dupla, assim, né? Sim. E aí, nossa, pra você ter uma noção, assim, o supra-sumo ali do jogo era Anjo Serra e no deck branco, que, pô, era monstro, 4/4 voar, vigilância, nossa, estourava. E Rox no deck verde, que é um 6/6 que pode dar dano sem ser bloqueado, assim, como se não tivesse sido bloqueado. Batia direto na vida. Essa interação aí a gente fazia tudo errado, mas ia indo, né, mano? E, nossa, a gente se divertia pra caramba. Ficou uns 3, 4 meses os decks lá em casa e a gente jogava, mano, praticamente todo dia, assim, né? Aí o colega que trouxe os decks falou, o dono pediu de volta e tal e tudo mais, aí ele levou, aí a gente não teve mais contato, né? Continuamos se reunindo, a galera continuou junto, mas a gente não teve mais contato com o Magic. Aí, vários anos depois, alguns anos depois, na verdade, eu fiquei sabendo daquele Magic 2015, que tinha para computador e para celular também. Aí eu falei, nossa, da hora, falei com os amigos, aí a gente baixou e tal, tiramos umas partidas lá. E no próprio Magic, no próprio jogo, não tinha também os formatos definidos. A gente nunca teve contato com o formato T2, Legacy, Modern e tal. A gente nunca teve esse conhecimento de formato, que carta é válida aqui, não é válida lá. Então a gente só juntava a carta e achava que era boa e jogava. Aí no deck, nesse Magic 2015, foi aí que eu aprendi a regra geral certa do jogo, né? Tipo, os turnos e tal, as etapas, as fases e tudo mais, a hora de que você pode responder que não pode e tudo mais. Foi aí que eu aprendi, porque a gente jogava tudo errado, mas se divertia pra caramba. O importante é que tava divertindo. Sim. Mas ali eu aprendi, você ia fazendo as missões no jogo lá, ia ganhando umas cartas, buscas, você modificava os decks, ou montava uns diferentes. Foi mais ou menos nessa época aí que o Maori, o Simonetti, conheço ele como Maori, eu sempre falo Maori, mas o pessoal aí conhece ele como Matheus Simonetti, né, que é o nome dele. Mas aí o Simonetti começou a trabalhar junto comigo, eu falei pra ele baixar, a gente jogava na hora do almoço, nossa, era legal, a gente comia rapidinho ali, tinha uma hora de almoço e ficava lá várias partidas. Aí ficava montando uns decks diferentes e tal, aí ele montava um deck que counterava o meu, aí eu começava a perder, montava outro que counterava o dele, era divertido pra caramba. Só que aí parei de jogar, porque assim, no jogo ali fica muito repetitivo, que você não tem acesso a muitas cartas, não tem essa questão de formato e tudo mais. Sim. Acaba cansando um pouco, eu parei de jogar, o Mauri saiu da loja também, já não tinha mais o colega pra jogar, os outros amigos também não jogavam, era só eu. Aí beleza, né, parei de jogar. O Felipe, meu irmão, você conhece, sim, né? O Martinello. Legal. O Martinello ele começou a jogar Commander com o pessoal daqui da cidade e tal, e aí ele falava, mano, vamos jogar, e eu... É mais ou menos o que aconteceu com o Simonetti, que ele ficava chamando ele ficou enrolando, e eu não ia. Ele ficou assim, anos me chamando pra jogar, falando, não, é legal. Aí eu falei, mas não tô no pique pra isso não. Não, mas é um formato diferente, você vai ver, você tem que jogar Commander. Eu falei, mano, tô no pique, até que um dia, foi o quê? Em 2021 para 2022, mais ou menos isso. Que eu falei, não, vai ter jogo, vou com você. Aí ele, beleza. É por isso que eu falei que eu comecei a jogar faz muito tempo, mas tenho pouco tempo de jogo, porque eu, assim, lacuna, foi lá né? Teve uma lacuna de tempo. Eu aprendi, eu tive o primeiro contato com o jogo lá para, sei lá, 2010, 2011, não sei. Aí fui voltar a jogar em 2021 e tal. Aí eu fui jogar com ele na casa do colega lá, peguei um deck emprestado pra ele. A primeira vez que eu joguei, a primeira partida que eu joguei foi com o deck de Icoma dele, o famoso. Aí, pô, bateu a ver o bichinho do Magic de novo, né? Que fiquei anos livre dele, aí, pô, a primeira partida já divertido pra caramba, foi muito legal. A gente já jogou outras ali, e aí já saímos de lá combinando o próximo dia de jogar. Não, vamos jogar, vamos pra tal. Aí ele falou, você vai jogando com meus decks aí até se montar o seu. Aí eu falei, beleza, mano, vou montar o meu e tal. Aí comecei a olhar uns comandantes e tudo mais. E aí eu vi a Latril, né? A Latril, que o pessoal daqui do nosso playgroup aqui conhece bem o deck e tal. O Mauri até comentou dele no último papo.
Aí que eu montei ela, comprei as cartinhas aqui e ali, eu entrei na Liga Magic lá, fiz uns pedidos, as cartinhas mais baratas e tudo mais, peguei umas ou outras com o pessoal daqui da cidade e fui montando. E aí comecei, velho, com a minha Latril, fui melhorando ela, e depois eu montei um deck de Cads e Arden, um Voltron, de Cads e Arden, mas tudo casual, assim, nada competitivo, a gente jogava pra se divertir, nenhuma pretensão de competição, assim. E aí a gente começou, mano, a se reunir toda semana. Ou era em casa, ou era na casa de algum colega, começou a rolar bastante em casa. Toda semana a gente se reunia pra jogar. Com a galerinha, eu, o Martinello e tal. E aí que eu comecei a chamar o Matheus, o Simonetti e o Luiz. Encontrava com eles, eu falava, vamos jogar Magic e tal. O Matheus já tinha tido contato, e o Luiz era totalmente novo, mas eu ficava chamando, eles ficavam enrolando. Eu falei, mano, vai ter sexta-feira. Ah, a gente vai na sexta, então. Aí não ia. Aí vai ter sexta-feira de novo. E nós toda sexta lá jogando, 1 milhão. E aí montando uns decks diferentes, aí comprava uns pré-con. E aí ia mudando os pré-con. Tem um pré-con de um deck que eu gosto muito, que é o Firkrag. Eu comecei com o pré-con e o deckzinho era ganhão, mano. Mesmo o pré-con, sem mudar nada. Do jeito que veio, só botei no shield e ganhava várias partidas. Deck divertido pra caramba e tal. Aí, beleza, né? Mas numa hora dessas aí, o pessoal começou a ver com uma história de que lá em Itanhaém, que é a cidade vizinha daqui, ia ter um campeonato de Commander 500. Eu falo, mas como assim? O que é Commander 500? Ah, Commander 500 é um formato que o seu deck não pode passar de R$500. Aí eu falei, não, legal e tal, mas pô, não tem deck pra competitivo pra jogar e tal. Aí veio um dos amigos aqui do grupo e falou, não, vamos lá, a gente vai pra conhecer, vai só pra se divertir mesmo, sem pretensão de ganhar, vamos lá. Ficou enchendo o saco e falei, velho, que assim, a gente joga pra divertir, mas eu sou competitivo. Assim, se eu não ganhar, beleza, mas quando eu jogo tentando ganhar. Se não ganhar, tudo bem, né? Mas quando eu jogo pra ganhar. Aí eu falei, beleza, já que vamos lá, vamos montar um deck que dê pra competir. Aí o Felipe falou também, beleza, vamos montar um deck. A gente começou a olhar os decks assim, começou a pesquisar e tal, deck competitivo e tudo mais. Aí foi quando eu tive o contato com o meu deck do coração, que é a Magda, né? A Magda, assim, tipo, não foi nem pela força dela e tudo mais, pelo resultado que ela fazia, até porque eu nem sabia de resultados e tal. Mas a Magda é um deck de anão que você junta tesouro e invoca um dragão. Tipo, o flavor é muito forte nesse deck, né, cara? Pô, você junta tesouro e aí vem um dragão. Pô, é muito D&D, mitologia e tal, e Senhor dos Anéis, Terra-média, muito da... E sou muito fã, tá ligado? De Tolkien e Terra-média. Eu falei, mano, esse deck aqui deve ser divertido, deve ser da hora. E parece que é forte, vamos montar. Aí comprei umas cartas. Não consegui comprar todas, mas o Aiba, acho que você conhece também, né? Sim, o Aiba, o colega daqui. Ele tinha uma pool maior de cartas, ele foi e falou, não tem umas cartas que faltam, eu te empresto. O Felipe foi a mesma coisa, ele montou o Kinan, e aí as que a gente não conseguiu comprar, que foi meio em cima da hora, assim, que a gente não conseguiu comprar, o Aiba me emprestou. Aí emprestou umas peças-chave ali do deck para mais as cartas mais caras, assim. E a gente foi jogar, né? Só que é o seguinte, também esqueci de comentar que numa dessas play em casa, o Aiba chegou e falou, o colega tava convencendo a gente de ir e jogar. Aí o Aiba falou, não, mano, os caras lá são experientes, os decks dos caras é forte pra caramba e tal, e não, vocês, tipo, vai lá pra apanhar, porque os decks dos caras é muito fortes, os caras jogam muito tempo. Eu falei, beleza, então vou montar um deck, competitivo, né? Aí eu montei a Magda, o Felipe montou o Kinan, a gente foi lá, e era um campeonato que assim, tinha uma etapa toda semana, tinha a premiação da etapa e ia somando pontos no final do mês, o que tinha mais pontos ganhava o torneio, digamos assim. Aí foi o Felipe lá, eu só perdi pro Felipe, o Felipe só perdeu pra mim, o resto a gente só atropelou todo mundo. O pessoal lá, tipo, eu não tava preparado pra um deck competitivo lá. O pessoal tava mais com um deck casual ali, que o jogo botou no budget e foi pro jogo. E a gente não sabia disso, né? Não teve a conversa da regra zero. E também era um torneio, né? A regra zero era um torneio. O torneio vale pra um cozinho. Então. Aí beleza, né, mano?
pô, a gente foi atropelou a primeira rodada da partida, a gente meio nervoso e tal, aí eu tô aqui embaralhando meu deck, sorteou as rodadas, aí eu tô sentado na mesa aqui, na mesa do lado aqui tá o Felipe, né? Aí eu embaralhei, peguei a primeira set, falei, não, vamos ligar isso aqui. Aí tô embaralhando, dei pro amigo cortar, ele cortou, aí quando eu peguei a segunda mão do set, eu escutei a risada aqui, olhei pro lado, aí o pessoal recolhendo as cartas, eu falei, o que aconteceu? Aí o Felipe falou, ganhei turno 3. Eu falei, acho que tá assim. E a gente foi, a gente atropelou o pessoal lá. Sim. O pessoal na época não tava muito preparado para o competitivo, entendeu? Uhum. Aí depois disso a gente jogou mais uns torneios lá. Nessas aí, de a gente ganhar, o pessoal não tava acompanhando e tal, os decks. E aí eu fui. Vi vídeo do Deco. Sim. Todo mundo que vem aqui fala, né? Que viu o vídeo do Deco, o pessoal do CDH Brasil. Foi o iniciador de muita gente. Eu vi o vídeo do Deco, aí eu descobri o Spell Table. Eu falei, pô, o cara joga online. Aí eu falei com o Felipe, falei com os outros colegas, falou, os caras jogam online. Falou, não, mas online como? É com digital? Eu falei, não, os caras colocam a câmera aqui, você joga com as cartas, com suas cartas, só com a câmera filmando. Tem um aplicativo lá, uma plataforma lá. Aí, pô, legal, vamos testar, e começamos a se aventurar no Magic Online, né, mano, no Spell Table. E aí eu comecei a conhecer os torneios do Spell Table, que aí sim era a galera que já tava mais engajada no competitivo, a gente começou a enfrentar uns decks otimizados, uns decks preparados para isso. E aí, só que daí pra frente foi isso, a gente começou a entrar em torneio atrás de torneio e tudo mais. Da hora. Gostamos. A ponto de, quando a gente se reúne aqui, às vezes até a gente joga um Magiczinho casual, mas a maioria das vezes é só o competitivo 500 mesmo, sem valer nada, assim, só pra treinar mesmo, a gente pega nos decks 500, já, os colegas já tem vários decks cada um, então ainda assim... Gostamos da brincadeira. Então, bom, essa vitória, tanto da Magda quanto do Kinan, foi uma coisa que ecoou, assim, que eu sou... O pessoal sabe aqui que eu era de Peruíbe e morava na mesma cidade do Inhesa, a mesma cidade do Simonetti, então ecoou lá. Aí eu fiquei sabendo, né? Fiquei sabendo também pelo Felipe que você tava jogando Magic também. Só que eu jogava mais casual. Também não tive contato diretamente com o competitivo, mas com a história da Magda de combo, Kinan de combo, eu escutei. Chegou pra mim a história. Então, galera, mas assim, não é que a gente era muito bom e chegou, já entrou no formato atropelando todo mundo. É porque a gente se preparou pro competitivo e montou dois decks competitivos, assim, otimizado e tal. E foi enfrentar gente que não tava com deck otimizado, o pessoal não tava preparado, então eles lógico que não conseguiram aguentar o ritmo. Sim. E tudo mais. E assim, a gente ia lá para os torneios lá, era só cor. Não tinha muita discussão, não. Bom, vamos lá. Tem uma galera aí no chat, gente, se o áudio estiver ruim, vocês falam, tá? Já vão preparando perguntas aí, que em breve a gente vai estar lendo aqui os comentários com as perguntas pro Inhesa. E, cara, tem uma pergunta que não tá aqui, mas assim, eu tenho curiosidade. Por que é Inhesa? Tem uma explicação ou... Cara, isso na época da criança pra adolescência ali... não sei de onde que surgiu isso, mas era uma expressão, Inhesa, tipo, sei lá, não sei. Tipo, qualquer coisa com as crianças ali, falava, não sei o que lá, Inhesa. Não tinha, era tipo uma expressão, não tem um significado. E aí a gente foi pra Lan House e foi jogar CS, aí tem que colocar o seu nick lá, né? E não sabia colocar, coloquei Inhesa, era tipo a palavra famosinha do momento, foi Inhesa. E ficou, velho. Aí do CS eu fui jogar Tibia, Lineage, e aí sempre colocava Inhesa, e só ficou. Ficou a marca registrada aí de Inhesa. Aí qualquer jogo que eu entro, eu coloco Inhesa. Não tem um significado, não. Só tem a história por trás, mas não tem um significado específico para a palavra. Então eu fiquei curioso, porque é diferente, né? É diferente. Bom, vamos lá. Tem uma pergunta aqui, né? Quando conheceu o formato 500, né? Mas acho que você já passou por aí, não quer dar falar mais alguma coisa sobre, mas provavelmente foi ali na questão do campeonato e na entrada do CDH Brasil. CDH Brasil, né? Beleza. Inclusive,
Nessa época, só um adendo aqui, nessa época aí que eu comecei a jogar o torneio lá e comecei a acompanhar o conteúdo do Deco e o pessoal do CDH, tava rolando a terceira edição do torneio de Commander 500 CDH Brasil, o grandão lá, o famoso. E eu assisti a final, assisti algumas partidas, né, que o Deco e o Jeff transmitiram, e eu assisti a final, que o Deco transmitiu e tal, a final foi muito da hora. Eu falei, caraca, esse torneio é muito bom, mano. E era uns decks que aí, assim, quando a gente ia pra Itaém, a gente não tinha desafio, digamos assim, porque o pessoal não tava ali, como eu disse, preparado. Mas assistindo e jogando online, a gente via uns decks diferentes, umas estratégias diferentes. Foi a gente começou a aprender como é que funcionava o competitivo mesmo. Sim. Foi conhecendo o combo X, combo Y, foi conhecendo o deck tal, o deck... Ah, esse deck joga desse jeito, pô, é de da hora, esse deck aqui é legal. E aí eu lembro que assistindo a final, nossa, que final foi incrível, foi muito da hora de ver, foi muito divertido lá, que tinha o Gus, foi o campeão, né, com o time Nitraço dele. Tinha se não me engano era o Vitor Oda, que tava de Emery. Tinha o Sorata, né, de Kinan. E eu não tô lembrando o quarto deck agora, nem o jogador. Se eu lembrar aí eu falo, mas foi uma partida bem legal. E era naquele formato, né, que fazem torneios maiores, que na final, se você tipo, digamos que é o melhor de 5, quem ganhar 2 é campeão. Então, se você ganhar uma, você tem que ganhar mais uma para ser campeão. E aí pode ter no máximo 5 partidas e no mínimo 2, né? E aí foi nesse formato aí que foi divertido pra caramba. Eu falei, mano, eu quero jogar uns campeonatos nesse estilo aí. E foi aí que eu comecei a me aventurar nos torneios online. Bom, aí tem uma outra pergunta, né? O que mais te chamou a atenção nesse formato competitivo? Tem alguma coisa assim que você fala, putz, você é um cara competitivo, então naturalmente, né? Já chama, né? Tipo, a competição que chama o competidor, né? Mas tem mais alguma coisa assim? Então, a resposta mais óbvia é a própria competição. Eu gosto de competir, gosto de jogar casual, assim, também sem valer nada, sendo muito divertido. Magic, eu gosto de jogar Magic e tal. Só que a competição tem um quê a mais ali da adrenalina, da disputa e tudo mais. E também, quando você começa a jogar competitivamente, ele te exige mais... como é que eu posso dizer? Mais, assim, habilidade, mais conhecimento do jogo, mais habilidade pro jogo. Então eu aprendi muito de Magic depois que eu comecei a jogar o Commander 500 competitivo, né? Eu aprendi muito, interação, pilha, sobre como funciona a pilha, aprendi muita regra, por causa que, tipo, alguns combos são mais, assim, complexos, e aí te exige conhecimento da regra ali, a hora de você responder... Porque tem uns combos complexos, você joga Digitrog, você sabe, tipo, quando você tá jogando contra Digitrog, você fica naquela, tô com uma resposta na mão, mas qual que é a hora certa? Você respondendo numa hora errada ali, o cara vai por cima e segue, ele ignora a sua resposta e só segue. Então tem que ter o timing correto ali da interação. Então, assim, eu aprendi muito do jogo, do Magic em si, de como funciona as regras e ali a sintonia fina, depois que eu comecei a jogar competitivo. Eu aprendi muito mais do que jogando só casual, entende? Sim. Então, isso foi algo que me chamou a atenção também depois que eu comecei a jogar o competitivo com o pessoal online. Então, o competitivo é legal por conta disso, né? É engraçado que às vezes eu tô jogando nas lojas aqui, enfim, e a galera fala que, por exemplo, nossa, o competitivo ele é muito rápido, mas não é rápido. Todo mundo vê no YouTube aí que tem partidas que não terminam, simplesmente empatam, que poderiam durar 2, 3 horas fácil jogando. Eu mesmo já participei, provavelmente você também já participou de partidas aí no competitivo, sabendo que todo mundo pode ganhar com combo, mas ali durando, sei lá, 2, 3 horas, né, a partida. Pra você ter uma ideia, eu já empatei uma partida com 2 deck turbo na mesa, né? Que você vê. Então, tipo, não é só o Stax que empata jogo, dependendo. Sim. Porque é aquilo, pessoal. É lógico que o competitivo, e principalmente quando você vai pro CDH, o jogo tem o potencial de acabar rápido. Sim. De acabar muito rápido. Principalmente no CDH. Só que mesmo assim, o fato de ter o potencial não quer dizer que vai terminar no turno 1, 2, 3. Pode terminar no turno 1, 2, 3, é claro, mas
Não é. Inclusive, a maioria dos jogos vai passar disso e vai pro mid-game, late game. A pessoa tem, tipo, uma visão errada, porque eu acho que é aquilo, né? O que impacta, você tem 10 partidas, mas o que causa mais impacto é aquela que o cara saiu com 3 mocks ali e combou no turno 1. Sim. Eu assisti uma partida do Deco no CDH, e eu assisti bastante partida do Deco, porque ele, na época, é o que mais postava, né? Pelo menos aqui no Brasil. Tem uns canais gringos aí que postam bastante, mas na época... Assisti uma partida do Deco que eu vi ele fazer a Cidadela de Nicobolas no turno 1. Então. Eu já vi ele fazer o Tivit, se não me engano, no turno 1 também e ganhar no turno 2, tá ligado? Assim, tem isso. Essas partidas te marcam. Sim. Essa daí você lembra, igual todo mundo lembra da partida que o Deco ganhou, que combou com o Carrick lá na final, no turno 1. Só que não lembro das partidas que ele foi tentar combar ali no Suíço, aí pararam ele, aí ficou aquele jogo travado e acabou empatando. Não sei se teve, foi só exemplo, mas essas o pessoal não lembra, o que fica marcado é isso. Sim. E aí, tipo, tem um torneio de CDH ou de Commander 500, que aí tem aquela partida que o cara combou de Kina no turno 2, saiu de mana Sol Ring, aí no turno 2 mana Kina, Sol Ring faz o basalto, aí faz o filtro, mana infinita, ganhou. Aquela ali, pô, nossa, ganhou no turno 2, fica marcada. Mas o pessoal não lembra das outras partidas, então acho que fica muito isso, fala, não, é um torneio que acaba rápido, um torneio que é 2 turnos, tal, o pessoal fala, mas é aquela velha história, né, de Legacy, turno 3 é late game e tudo mais, mas... Por ter potencial de acabar rápido, não quer dizer que vai acabar rápido. Sim, tem muita partida que vai pra distância. Uhum. Então, é bom que o YouTube agora a gente tá mostrando aqui, né, nos canais e a galera jogando, e a gente tá mostrando, de fato, que o competitivo, ele dura, dá pra ter um desempenho legal, que todo mundo tiver nivelado, né? Agora, se você tiver numa mesa que não tem um nivelamento, com certeza vai ser aquela mesa traumática, né? Onde o cara vai estar muito forte e o restante não vai conseguir jogar. Mas assim, se não for um torneio, galera, não senta numa mesa com um deck competitivo com o pessoal lá com bracket 1, 2 e 3, né? Não faz isso. Vai ser frustrante pro pessoal, vai ser frustrante pra você e tal. Principalmente se você quiser trazer o pessoal pro competitivo, né? Se você quer trazer o pessoal competitivo, você vai ali e vai ganhar rapidinho sem os caras poder fazer nada. Os caras falam, mano, não gostei do formato. É o que é natural. Uhum. Quando é casual, assim, casual, o que eu falo é tipo uma mesa que não vale nada, você vai jogar na lojinha, na casa de um amigo, tem que valer a regra 0, né? Sim. Pô, então, que é assim, assado, é forte desse jeito, forte daquele jeito. Uhum. O deck é competitivo. Se alguém quer jogar um competitivo, igual quando a gente vem jogar aqui em casa, a gente às vezes joga o casual, a gente pega os nossos decks casual, que como o Mauri disse, no casual a gente tem uma política contra combo, e a gente não proíbe combo. Vem gente jogar de fora, quer vir um deck de combo, não proíbe combo, só que ele vai ter que aguentar as consequências. Porque a gente tá no deck casual, os nossos decks não tem combo. Se o cara tem combo, e assim, os nossos decks casual não responde tanto, não é algo que, pô, tá preparado para lidar com o combeiro. Sim. Então qual que é a nossa resposta? Nós três vai virar nele, vai tirar ele rápido do jogo, partida casual muitas vezes demora e ele vai ficar lá esperando a próxima partida, entendeu? É o que eu falo, a gente tem a política anti-combo no casual, a gente não proíbe quem quiser vir de fora, que não é da nossa política de vir com combo, mas tem que aguentar as consequências. Combe rápido, senão você vai ficar esperando aí 1, 2 horas para a próxima partida. Então, ou esconde o combo, né, até. Exato. Um episódio desse, que eu tava jogando lá na casa do Felipe, e aí veio uma galera que a gente não conhecia. O Felipe conhecia, eu não conhecia e tal. Uhum. E aí tava numa mesa eu, o Marcão, o Aiba e um rapaz que eu não conhecia. E a gente jogando, eu lá com o meu deck de Latril, né? Tô com vários elfinhos no campo. Aí chegou uma hora que o Aiba virou pro menino, né? E falou, e aí, já combou? Aí ele falou, não, ainda não. Aí eu falei, então tem combo. Beleza. Aí beleza, né, mano? Aí chegou no meu turno, coloquei aquele Pioneiros do... aquele javali que dá +3/+3 atropelar pra todas as criaturas. Aí fiz aquilo, bati nele com uns 12 elfos, uma cacetada, bati uns 60 de dano nele, tirei ele do jogo e a gente ficou jogando. Falei, mano, não vou dar a oportunidade do cara combar numa partida que eu não tenho como me defender. Então. Aí ele ficou lá esperando. A partida durou mais 1 hora, mais ou menos. Ele foi até no mercado, voltou e a partida tava rolando lá. Então. No casual, o combo é o ataque. Tem o que fazer. Tem como.
Bom, vamos pra próxima aqui. Qual comandante você tá pilotando hoje no 500? Sei lá, Cara, eu tô se você tiver em lutando- múltiplos campeonatos aí, você pode falar. Assim, eu tenho variado bastante os comandantes. Eu não, desde que eu comecei a jogar o DK, e aí depois começou a vir o Classic e tal, eu não tinha repetido nenhuma vez o comandante. Todos foram com comandantes diferentes, a não ser nesse último The Commander, né, que eu me inscrevi no último dia ali, era faltando alguns minutos, eu entrei lá, falei, mano, que deck que eu vou jogar? Eu peguei a lista antiga do Kinan, tirei a Remora e coloquei em Site Engine pra caber no budget, nem mexi no deck. Tem um monte de carta, tipo, desatualizada e tal, nem mexi no deck. Eu tirei a Remora porque tava muito caro. Sim. Aí coloquei o Insight Engine no lugar e me inscrevi lá. E foi a primeira vez que eu repeti um deck. Então, atualmente estou jogando com o Kinan no The Commander. Aí teve a definição das finais agora, né? Que vai rolar na terça-feira. E por enquanto, no momento, esse é o único campeonato que eu tô jogando. Vou me inscrever no Classic, mas ainda vou ver a doideira que eu vou inscrever pro campeonato. Não sei. Esse Classic promete uns negócios aí. Mais um comandante louco aí diferente, ou quem sabe repetir outro. Sim. Bom, eu abri a tela aqui só pra mostrar. Esse é o Kinan, tá? Provavelmente todo mundo conhece, mas pra quem não conhece, esse é o Kinanzão, né? Não tenho certeza se essa é a lista, provavelmente acho que não, né? Mas... Qual que é? Aqui tá escrito Renan. É isso mesmo. Então é essa lista aqui, gente. Aí depois eu deixo as listas aqui embaixo aí, se vocês quiserem dar uma olhada. Mas é isso. O Kinanzão da galera aqui. Deixa eu voltar aqui pra nós. Pronto. Bom, vamos para a próxima pergunta. Tem alguma teste ou carta secreta que você acha subestimada no formato? Sei lá. Subestimada. Isso. Uma habilidade que você fala, putz, essa habilidade ninguém vê, ou uma carta que... Cara, assim, o que eu vejo o pessoal subestimando um pouco, e talvez seja um pessoal que seja mais, assim, mais novato, talvez no formato, e eu vejo bastante acontecer, e o pessoal acaba subestimando, cartas que dá flash para suas mágicas, e eles não fazem ideia de quanto isso é perigoso no competitivo. Tipo a High Fate Trickster, ou aquela lontrinha que dá flash para tudo menos criatura, ou mesmo Born Upon a Wind, né, que dá até o flash até o final do turno e tudo mais. O pessoal, cara, isso é impressionantemente forte. A gente joga assim normalmente num board state que, pô, o cara vai chegar no turno dele, é perigoso ele combar. Aí fica aquela expectativa, o cara faz mágica, faz isso, faz pedra de mana e passa, aí dá aquele alíviozinho, falando, não, mas olha, ele tá forte pra próxima. Quando entra uma High Fate Trickster no campo ou algo do tipo, assim, o Born Upon a Wind é mais óbvio que você faz, ali provavelmente você vai querer combate, tá ligado? Então você não vai fazer à toa, mas a High Fate Trickster, a Lontra, a Maeva, ela tá ali. Ela tá ali, tal, só existindo. Aí, cara, tipo, às vezes o cara não tem nem resposta pra combo, mas ele tá esperando alguém combar e o cara tá tentando combar, o outro responde, e nisso tá aquela interação, ele fala, pô, beleza, mano, ninguém mais tem resposta, o cara vai ganhar mesmo? Vai, então vou ganhar por cima. Tipo, isso é muito forte, tá? E às vezes o pessoal acaba subestimando. Tá? Vem na mente, assim, a princípio é isso, que o pessoal subestima o flash, né, pras mágicas. Tem uma partida que eu joguei com Iesa, que inclusive tá no YouTube, depois vocês dão uma olhada lá, só não vou lembrar, mas acho que foi no Class, que ele fez a fadinha, né, a High Fate Trickster lá, e depois, no outro turno, ele conseguiu uma interação por cima pra tentar fechar com Taça Consult. Então, tipo, ninguém esperava a jogada, mas ela entrou porque, assim, todo mundo espera isso acontecer no próprio turno, né? Então, eu acho que Flash é uma coisa realmente, o pessoal não usa muito e no competitivo você vai ver bastante, né? Porque vai ter os terrenos que dá Flash e tudo mais, né? Que o pessoal usa.
Mas realmente, Flash é um negócio... Se você não estiver esperando... Bom, Inclusive, é uma carta que eu gosto muito, High Trickster. Sempre que eu consigo encaixar... Se o deck tem azul, eu tento encaixar ela. Sim. Só não encaixo se, tipo, não tem nada a ver com a estratégia e o budget tá atrapalhando. Se não tem nada a ver com a estratégia, mas cabe no budget, eu coloco. Bom, gosto muito daqui. Essa fadinha aqui, gente, ó. Eu deixei aqui aberto aqui. Mas é muito forte. Infelizmente a Lontra não dá pra entrar no budget, né? Porque ela sozinha ali é uns R$30 pra mais, né? Então, infelizmente a gente não tem ela pra jogar no 500. Mas também é forte. Bom, show. Vamos pra próxima aqui. Já passou algum perrengue engraçado em um campeonato? É que aqui tá falando com esse deck, mas pode ser qualquer outro deck. E se for com esse deck também. Pô, perrengue engraçado. Vamos pensar. Sei lá, se foi combar, sei lá. Tem as misplay da vida, né? Que ninguém tá imune às famosas misplays, mas deixa eu pensar numa aqui legal. Então, pô, um perrengue que assim, na hora eu fiquei muito puto. Mas agora eu dou risada, que foi uma partida que eu joguei, o campeonato que o Jeff fez, o campeonato da Arena Commander que o Jeff fez. Um campeonato técnico de expressão, tinha uns 70 players, se não me engano. Aí eu fui pra semifinal e eu fui enfrentar um rapaz aí muito gente boa, o Roberto Filustec. Não tenho visto ele jogar muito ultimamente, principalmente os campeonatos, mas um cara que monta uns decks muito da hora e muito diferente. E, cara, gente boa pra caramba. E ele tava nessa mesa de semifinal comigo. E o deck dele era Togo e Kodama. E eu tava de Magda nesse campeonato. Nossa, o Togo Kodama, o que atira pedra? Exatamente. Aí eu fiquei olhando aquela lista, aquele comandante, e falei, cara, o que eu vou fazer aqui? Porque assim, a Magda ela é muito forte, só que a estratégia dela é muito forte, só que ela é muito frágil, né? Se alguém falar mais alto um pouco perto dela, ela já tá morrendo. Aí eu falei, velho, a minha estratégia vai ter que ser combar o mais rápido possível. Antes do Togo começar a fazer pedra. Depois que o Togo faz pedra, ele coloca ali e passa. Se eu vou tentar combar, ele toma 2 pedradas, né? É Togo pedrada. Aí eu falei, então tem que ser rápido. Eu equipei uma mão, me liguei, eu falei, equipei uma mão que dava certo. Eu falei, não, aqui eu tenho uma possibilidade de ganhar rápido. Se não me engano, tava o Buzon de Kenrith, era o outro oponente. Aí eu setei o combo pra combar rápido antes do Togo equipar as pedras. Foi no turno que eu jogava antes dele, foi no turno que ele fez o Togo, fez um terreno. Aí equipou a pedra e tal, mas se não me engano a criatura tava enjoada, eu não lembro exatamente a situação. Falei, pô, se vier pro meu turno eu ganho. Aí veio um Collector Zulf do Kenneth, né, do Buzon. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? Aí beleza, eu falei, bom, que a estratégia já foi pelo ralo, né? Não posso ativar a habilidade de artefato, no deck de Magda é só artefato. Eu falei, não, beleza, vamos indo. Aí o próprio Roberto removeu o Collector Zulf, porque trava os artefatos dele, só que quando ele removeu, ele já tinha várias criaturas com pedra ali. E eu tentando aqui jogar e tal. Aí, nossa, essa partida foi um desastre, porque aí depois... Tipo, resolvemos o Togo, aí veio o porco vegano, que é aquele porco branco e verde que não deixa você sacrificar nem pagar a vida. Eu esqueci o nome dele agora. Não me lembro, é javali, né? Um javali, eu não me lembro também. Isso, carinhosamente a gente apelidou ele de porco vegano. Aí veio o porco vegano do Buzon, aí eu removi, ele reviveu com o Kenrith, aí eu falei, velho, essa foi uma partida que foi um desastre, e assim, eu tava ficando nitidamente nervoso, irritado na partida, que eu não conseguia fazer nada, eu fiquei, assim, eu falo que eu paguei ingresso pra assistir a partida de dentro de campo, né, porque eu só figurei, não tinha como jogar de jeito nenhum. E quando não era Togo, era Collector Zulf, quando não era Collector Zulf era o porco vegano, e foi só... E eu ficando cada vez mais irritado. E aí, quando eu vi uma luz no fim do túnel, vinha um outro impedimento. Então eu falei, caraca, e agora? E foi então. É difícil, cara, porque o Collector, né, trava artefato. O outro não deixa você sacrificar as coisas pra buscar.
Aí já era, velho. E o jogo dá pedrada na Magda. Não, pra você ter uma noção, eu, nessa partida aí, eu tava assim, com a Magda em campo, o pessoal já tava no ponto que eles estavam ignorando ela. Sim. Eu tava com o Shorn dobrando meus artefatos, eu tinha quebra-cara, aí tinha veículo pra virar meus anão, e eu tava fazendo tesouro virado no geral, tinha uns 20 tesouros ali. Só que eu não conseguia fazer nada, cara. Eu falei, beleza, tem um monte de pedaço de metal inútil aqui e eu passo. Eu falei, chegava no meu turno, quando tinha land eu fazia, quando não tinha eu virava meus anão, fazia uma cacetada de tesouro e falava, agora eu tô passando. Cara, isso é raro na Magda, cara. É difícil manter a Magda no campo por muito tempo. Pois é. A partida foi tão triste que eles já não estavam nem mais ligando pra Magda. Deixou ela lá fazendo os tesouros dela. Assim, numa situação normal, eu não consigo imaginar um cenário que eu com 20 tesouros, mais de 20 tesouros, não consiga ganhar com a Magda. Vou remover a Magda, vou fazer um tutor, vou remover a Magda em resposta, eu combo por cima. Vou anular a habilidade, eu combo por cima, porque é muito tutor, é muito tesouro. Sim. Então, só que ali eu não consegui fazer nada, só assistir a partida e vi quem ganhou ali foi pra final. Assistiu de camarote, pô. De camarote, primeira fila ali, velho. Bom, tem uma outra pergunta aqui, essa aqui eu tô curioso. Tipo, você curte mais os combos rápidos? Ou você prefere sei lá, o controle ou mid-range ali no 500? Tipo, os fast combo, né? Eu vou te falar, eu gosto de... Eu sou bem eclético, digamos assim, para as estratégias. Eu só não sou muito fã daqueles muito canhão de vidro, sabe? Que é aquilo que, apesar de eu ter jogado de saia, talvez eu não seja um pouco fã, assim. Mas aqueles que, assim, você, tipo, por exemplo, dedos de palito, que você tenta combar e num combo você pode levantar e ir embora, né? Que, assim, é uma estratégia muito forte, muito consistente, muito sólida. E só que é aquilo, se pararem você, exilarem uma carta do seu cemitério, você já pode levantar e ir embora praticamente. Eu não sou muito fã dessa estratégia, mas de resto eu jogo com mid-range, já joguei com deck mid-range, já joguei com deck control, já joguei com deck fast combo, como a Magda e o Kinan, já joguei com deck storm, já joguei com deck com trabalha com cemitério, eu acho que a única estratégia que eu não joguei, assim, tipo... O único arquétipo que eu não joguei foi Stax. De resto, eu já joguei com tudo. Mas o Stax você não curte ou... Não, né? Não me pega. Se tem um negócio que não me pega é Stax, velho. Deixa a galera jogar, mano. Responde de outra forma. Anula o bichinho do amiguinho, a mágica do amiguinho. Mata a criatura do cara. Dá global. Mano, vem com um Obliterate. Destrói todos os terrenos. Mas não vem com Stax. Então é difícil. Tem gente que gosta, infelizmente. Tem gente que gosta. Mas assim, ó, de 3 pessoas... Quem gosta, quer jogar com Stax, não tem problema. E eu tento jogar contra da melhor forma ali, mas eu não me vejo... Não vou dizer que nunca, né? Mas não me vejo jogando com Stax. Eu acho que o mais perto de Stax que eu já joguei foi o... Como que é o nome dele? Eu apelidei ele de Mestre Uguay, porque ele parece o mestre, aquela tartaruga do... Ah, tá. Acho que eu já sei qual que é. Eu acho que você tem uma lista aqui dele, né? Eu tenho uma lista aí, só que eu nunca levei ela pra campeonato. Eu tenho que dar uma repaginada nela e dar uma chance pra ele. Eu achei divertido o deck. Deixa eu até mostrar aqui, galera, pra vocês. É esse cara aqui, ó. Archelos, o nome do comandante. Esse cara aqui, ó. A tartaruga que não deixa desvirar, né? Quando ela estiver virada. O nome do deck no Moxfield, inclusive, é Mestre Hugo, porque ele parece aquela tartaruga do Kung Fu Panda, mas... Assim, é o mais próximo de Stax, que, assim, se ele tiver virado, tudo entra virado, se ele tiver em pé, tudo entra em pé. Então, tipo, eu tento deixar, sempre que eu vou passar o turno, virar ele, do oponente entrar virado. Mais perto de Stax foi por isso, mas, assim, não é voltado pra isso, ele só tá ali, tipo... Ele, na verdade, ele usa a habilidade dele pra ganhar com Reshape the Earth e os portões, sabe? É que entra tudo em pé, né? Inclusive Balblade e tudo. Isso aqui é forte mesmo, dependendo da não só Reshape the Earth, né? Mas com a estratégia de Maze's End, que eu posso ganhar com Maze's End se eu tiver 10 portões, e se eu trouxer ele pro campo e tiver com 10 portões, ele vai entrar em pé e já posso ganhar na hora. Sim.
Então, tipo, eu uso a habilidade dele principalmente para poder facilitar possibilitar o combo. Só que como ele tem esse plus aí, geralmente eu faço minhas mágicas na primeira main phase, vou pro combate, bato ali, ou então viro ele de alguma forma. E aí tudo entra virado. É forte, esse cara é forte. É da É hora. o mais próximo de stacks que eu joguei foi isso. E aí, será que a gente vai ver uma lista desse daí futuramente aí nos campeonatos? Cara, eu tô ensaiando. Acho que eu vou fazer isso. Eu vou repaginar a lista dele ali e Legal, cara. levar pro campeonato. Agora a gente tem bastante coisa, né, cara, que desvira. Sim. Tem o artefato de uma mana lá, o tambor que vira pra tambor, mana, tem duas lentes que faz a mesma coisa, tem um monte de criatura que faz isso. Inclusive na lista aí eu tenho o tambor e as duas lentes que eu também uso na Magda, né? Da hora. E veículo também, você coloca ali, tem uns veículos bons agora que faz um certo valor, você coloca ali, você usa ele pra tripular, já virou ele. É, então, é muito forte, cara. Hoje eu acho que, sei lá, quem sabe, um stacks nessa cor aqui. Bom, como lida com partidas longas no mesão competitivo? Como é que você lida? Pô, sinceramente, não ligo muito, não. Se for longo, legal. Se for curto, também é legal e tal. Várias vezes, já teve várias vezes de jogar uma partida. Não, vai ter a partida do campeonato. Uhum. Aí senta ali pra jogar. Aí eu ou alguém comba rapidão, turno 3, 4 ali. Aí fica, aquele gostinho de quero mais. Fala, acabou o campeonato, vamos jogar uma partida. Foi muito rápido. Então, tipo, não ligo muito de partida longa, não. Então show. Principalmente no competitivo, que agora tem, tipo, a maioria das partidas de campeonato tem tempo, né? Então é aquilo, né? 1h30 ou então 1 hora, dependendo do campeonato, você vai jogar aquilo. Então você não vai ser absurdamente longa. Tem que. Partida longa, quando a gente fala de mesão normal, é padrão, né? Você vai sentar, você vai jogar casual, você já vai lá com uma cerveja, com um salgadinho e fala, gente, é o sábado inteiro, então fica jogando, né? E assim, quando você joga casual, assim, eu não sei, respeito o pessoal que gosta, não jogo casual online. Uhum. No online eu só jogo competitivo, mesmo que não valha nada, assim, tipo, o competitivo que fala é formato competitivo. Sim. Não jogo casual no Spell Table. Mas aqui em casa, quando a gente se reúne, joga. Porque, ali você tá com seus amigos, tá na resenha, conversando. Às vezes pede um negócio pra comer, pega alguma coisa pra beber e tá trocando ideia e rindo pra caramba. Então, aí pode durar o dia inteiro. A partida tá durando, a gente tá rindo, aí alguém faz uma misplay, alguém tenta fazer uma jogada, o outro impede, aí fica aquela racharia, risada e piada. Então, da hora. Não tem problema com partidas longas. Então, eu curto particularmente jogar o competitivo. Tenho gostado mais do que o casual, mas depende, eu tenho um deck pros dois, aí vai depender também da situação. Bom, sim. Cara, vamos falar um pouquinho dos seus torneios, quais que você participou, se tem algum aí que, sei lá, enfim, o que você lembrar, você pode falar, fica à vontade. Eu participei de bastante torneios. Eu tenho participado do DK desde se não me engano, segunda ou terceira edição. Uhum. A segunda ou terceira etapa ali do primeiro circuito, né? Uhum. Acho que é a terceira, se não me engano, primeiro e segundo, não lembro porque eu acabei não participando, não lembro exatamente o motivo, apesar de que eu lembro que eu queria, mas por alguma coisa impediu. Aí a partir, acho que do terceiro ali, eu comecei a me inscrever em todos e eu joguei todos desde de lá até aqui. Uhum. Tenho jogado os Magic Class também, um outro torneiozinho que aparece e tal. Eu joguei um torneio do Adriano Carrasco que ele fez na Liga da Baixada. Tenho jogado bastante torneio e tal. Bom, um que marcou, né? Eu vou até pegar aqui, a resposta óbvia é a quarta edição do Commander 500 do CDH Brasil, né? Que eu, graças a Deus, fui campeão. Tem aqui o troféuzão aqui. Aí, ó, da hora. Não. Você jogou de Tivit? Não jogou de Tivit, não, né? Joguei de Tivit. Assim, foi meu segundo comandante, né? Eu comecei com a Magda e a Magda me empurrou pro Tivit.
Tanto a Magda quanto o Tivit eu não escolhi por causa de hype, nem de resultados. Apesar de que eram decks que tinham bastante hype, faziam bastante resultados, mas assim, a Magda eu escolhi, já falei o motivo, que por causa do flavor e tal. E o Tivit eu escolhi por causa da Magda, porque assim, chegou um ponto, o Babudão é meio culpado disso, que o pessoal não podia ver a Magda. O colega ali tá com cetro isócrino e versão dramática na mesa, só esperando pegar o turno pra combar. Aí você faz a Magda, cara nula, cara da raio, faz de tudo. O pessoal chegou a um ponto que não podia ver a Magda. E ela é muito frágil, né? É difícil, no mono red, é difícil você responder bem, né? Tipo, proteger ela legal. Então, eu falei, tava numa situação dessa assim que tava meio difícil de jogar, o pessoal dava um hate muito exagerado nela, às vezes sem necessidade. Claro que é um deck que você sempre tem que ficar atento, sempre ficar alerta, é um deck perigoso, só que às vezes você tá ali, já te pararam, a Magda tá custando muita mana, o deck vermelho mono red não rampa bem e tal. Aí, às vezes, o pessoal dá um hate exagerado e é aquilo, né? A Magda é muito frágil. Qualquer umzinho de dano que resvala ali, o demônio da bicicletinha, né? É um pesadelo pra Magda. Se, vamos supor, você tá com a Magda em campo, tem aquele bicho no campo, você vai fazer um tutor, ele mata a Magda 5 vezes. Exatamente. Então, tipo, ela era... Aí, o que acontece? Eu fui pro extremo oposto. Um comandante super frágil para um comandante super robusto, consistente, que é pesado, mas beleza, né? Ele é um 6/6 que tem um ar de 3, então foi isso que me fez montar o deck do Tivit. E eu achei bem divertido, eu gostei, a estratégia era bem diferente da que eu jogava com a Magda, aprendi muita coisa, que foi bastante, assim, foi algo... Você saiu do Fast pro mid late game, assim, né? Tipo, você foi um hard control ali. Então. Do fast combo para um hard control que tava... Foi assim, mas foi por causa disso, né? Um comandante me jogou pro outro. Falei, a Magda é frágil, vou escolher um comandante que se sustenta ali, que seja difícil de remover. Porque a coitada da Magdinha não conseguia ver campo. Eu não via muito a nula, mas ela caía no campo, lá, mata a Magda aí só porque sim. Aí quero ver vocês fazerem isso com o Tivit, velho. Bom, uma plocha tá custando 4 manas aí. Fora o campeonato que se levou, essa foi 4ª edição, né, do CDH, gente. Isso, 4ª edição. Legal. E teve mais outras partidas que você, sei lá, se quiser falar aí, fica à vontade. Então, aí eu fiz alguns resultados, né? Eu já ganhei depois disso alguns torneios menores que o Felipe Coxinha, que é o organizador do Magic Class, fez aqui. Teve um torneio que ele fez junto com o Bruno, que eu ganhei de prêmio uma viagem. É uma viagem, não lembro pra onde que era, mas era uma viagem legal, só que eu não pude ir e eu vendi pra alguém a viagem, que não ia poder ir naquele final de semana. E tal, ganhei alguns torneios aí, fiz resultado em alguns DK, peguei semi em alguns, fui finalista em outros, tal, e tenho jogado bastante torneio. Eu tenho um problema sério que, como eu falei, não tenho tenho variado bastante o deck, só que uma hora fica enchendo meu saco, né, o Simonetti, que assim eu falo, vou montar tal deck, ele, esse deck aí deve ser legal, vamos montar e tal. Aí, tipo, fico falando, vou montar pra jogar o próximo DK, o próximo Class. Aí eu fico enrolando, aí chega ali um dia antes, no último dia de inscrição, eu monto uma lista qualquer lá e tal, não testo, não vejo o que tá errado, não jogo com o deck antes e tal. E aí vou pro campeonato, vou descobrindo as coisas todas no campeonato. Quando tá no campeonato, eu falo, isso aqui não tá funcionando legal, seria melhor tal coisa. Isso aqui agora agora não dá pra mudar. Show, da hora. Bom, deixa eu ver aqui onde eu estou. Qual foi sua partida mais marcante até hoje no 500? Que você fala, putz, será que foi a final aí? Então, a final foi bem legal. A final foi bem legal, apesar de que foi bem cansativo, porque foi nesse sistema de
de 5 partidas, né? Quem ganhar 2. Só que tinha a desgraça do Eliver na mesa. Era um Malcolm Itana, do Thor. O Dr. Heisenberg aí, nossa rivalidade começou ali, que tava ali na final também de Tivit também. Eu de Tivit e o Gabu. O Gabu com aquela Eliver dele famosa. Gabu, um cara bastante experiente, joga muito bem. Entende muito bem como que joga destaques e foi um páreo duro ali. Aí as partidas, não, a final toda durou, sei lá, 5, 6 horas, porque foram 4 partidas, né? E com uma Eliver, então não tinha partida rápida. E como eu disse, o Gabu, ele sabe manejar muito bem ali os destaques, porque assim, o problema dos destaques é que quando tem gente que erroneamente acha que é eu colocar um monte de destaques no deck e sair descendo os destaques. Tem que tomar um certo cuidado quando o stacks para um ou 2 oponentes e não para o terceiro, ou para um e não para os outros 2, porque esse stacks vai parar aqueles 2 jogadores, o terceiro tá livre, aqueles 2 jogadores, além de atrasar o jogo deles, eles vão focar o jogo dele em remover o stacks para poder jogar, enquanto o outro ali tá jogando para frente, daqui a pouco o cara ganha, o seu stacks não parou ele, parou os outros 2 e o cara ganhou, entendeu? Então você tem que manejar muito bem o stacks, tem que ter ali o feeling do stacks que você faz e tal. E ele era muito bom nisso. E assim, das 4 partidas que a gente jogou, 3 foi ali um arc-enemy total contra ele. A primeira ele atropelou a gente na primeira partida, não teve. E assim, era 3 decks bastante dependente de artefato, né? Ele fez turno 2 Stone Silence. Eu olhei pra minha mão assim e eu falei, tá, o que eu faço com isso aqui agora? Que eu tinha 2 terrenos e 3 pedras de mana. o Vinícius, o Dr. Heisenberg, tava na mesma situação. O colega do Thor era um Malcolm e Itana, então os tesouros dele. Turno, ele tava jogando, ele era o primeiro nessa partida, ele fez Stone Silence, eu falei, não sei nem o que fazer. Aí fazia pedra de mana só pra não ficar na mão. Sim. E foi, né, aí começou a vir as criaturas, ele começou a comprar carta, fazer mais stacks e foi um atropelo. Segunda partida, foi um que a gente teve que se unir pra parar ele, ainda mais aí na segunda partida era principal porque ele não podia ganhar de novo. Se ele ganhasse, inclusive, eu usei uma certa malandragem aí nessa partida, porque o Thor tinha resposta pra me parar. Só que, assim, foi uma partida meio bem travada, porque tinha stacks de artefato, tinha um Collector Zulf. Só que o Thor fez aquele... Caraca, não esqueci o nome do piratinha azul. É ladrão do aeroveleiro, eu acho. Ah, tá. Que quando ele entra, você transforma... Tem uma criatura ou artefato de cada oponente em tesouro. Aí ele transformou meu time em tesouro e transformou ele em tesouro. Nossa. E como tinha o Wolf, a gente não podia quebrar pra poder castar de novo. E aí isso foi o que impediu do Gabu atropelar a gente pela segunda partida seguinte, porque ele tava com um monte de stacks, mas ele não tava crescendo os bichos dele. Aí ele não podia atacar com os bichinhos que eram stacks dele, porque senão ele ia perder. E aí foi naquele enrolando o jogo. Aí chegou uma hora que aí o Gabu foi crescendo aos pouquinhos, muito mais devagar que ele deveria. Aí ele já tinha tirado do Dr. Heisenberg. A gente tava numa situação bem ruim ali, bem crítica. Aí era a disposição que era o Gabu, o Thor, depois eu. O Heisenberg tava fora do jogo. Aí no passe eu fiz uma remoção e tirei lá os stacks que estavam me atrapalhando. E também tirei o ladrão do aeroveleiro. Aí eu falei, é pra voltar meu Tivit. O Tivit não ia fazer diferença nenhuma, que eu pretendia ganhar com taça consult. Só que quando eu tirei o ladrão do aeroveleiro, voltou a Eliver também. E aí tinha lá os bichos e tal. Nossa, ia ser uma desgraça. Com a Eliver de volta, ia ser uma desgraça. Aí nisso, no meu turno eu fui, tinha tirado os stacks, tutorei lá a carta, era a regra de lei que tinha lá e tal. Aí eu tirei a carta, fiz taça, fiz consult. E eu achava que era bem provável que o Thor tinha resposta, e ele realmente tinha. Só que era aquilo, né? Ainda mais com a Eliver de volta em campo, se ele me para, o jogo tava na mão do Gabu e o Gabu já tinha ganhado uma. Então, às vezes era melhor deixar você ganhar mesmo, né? Exato. Ele falou, melhor perder pro Inhesa do que perder pro Gabu e continua aqui. Perdendo pro Inhesa a gente continua. Isso.
terceira partida foi outro Arcanime contra ele. E, teve uma... Essa partida foi sensacional, cara. Foi incrível. Infelizmente, pra prejudicar o espetáculo ali, o Gabu não, Thor, ele teve um desconnect, aí demorou mais de 5 minutos pra voltar, e pela regra do torneio ele tomou o game loss naquela partida. Aí ficou eu, Dr. Heisenberg e o Gabu. Assim, a gente tava com o jogo travado e ele batendo na gente, só que ele assim, ele tinha que... Então, não sei se ele percebeu isso ou se ele não se atentou, sei lá. Ele tinha que tirar nós dois ao mesmo tempo, porque quem tava impedindo eu de ganhar era o Dr. Heisenberg e quem tava impedindo o Dr. Heisenberg de ganhar era eu. Porque a gente não ficou acumulando recurso, porque não conseguia progredir no jogo, e se eu tentasse ganhar, ele me parava, porque ele tava com um monte de counter na mão, e vice-versa. Aí nessa partida, o Gabu resolveu me tirar do jogo, pra depois ganhar o jogo na próxima. Aí eu tinha um Out of Time no Grasp of Fate. Aí eu tentei remover o Grasp of Fate pra voltar ao Out of Time e tirar os bichos de campo. Sim. E não morrer. Aí foi uma guerra de counter sinistra ali, eu e o Dr. Heisenberg. Ele queria que eu saísse do jogo. Aí ele foi assim, uma pilha de uns 4 counter ali de cada. 3 meu e 4 dele. E nessa partida, só que o Dr. Heisenberg já tava no fim da vida já. Ele tava com pouca vida. Ele ganhou essa partida, foi incrível. E assim, a partir do momento que eu saí, eu falei, tô torcendo pra ele, porque eu não quero que o Gabu ganhe. Ele ganhou no turno dele com a última carta da mão, com a última mana e com o último ponto de vida. Ô, louco. Isso porque ele extorquiu. Mano, foi uma play impressionante. Porque antes de passar, o Gabu fez aquele tapete sufocador. Sim. Que quando você faz uma mágica, você toma 1. Aí você faz a segunda, você toma 2. Você faz a terceira, toma 3. Aí, e assim, o Gabu tava com 2 stacks que paravam o combo de taça com Sult. Aí ele removeu um no passe e precisava remover o outro no... Não, na verdade ele tava com stacks, mas ele tinha uma proteção. Então ele precisava remover um no passe, aí o Gabu sacrificou e deu proteção contra o azul. Aí no turno dele ele removeu, só que nisso no passe ele tomou um monte de dano no caso das manas que ele fez, das mágicas que ele fez. Aí no turno dele ele fez a remoção, tomou 1 de dano. Aí ele foi e fez uma outra mágica, acho que um tutor pro consult, não lembro. Ele tomou 2 de dano. Aí ele foi e fez a taça, tomou 3 de dano. E aí ele ficou com 4 de vida. E se ele fizesse o consult, ele ia tomar 4 e morrer. Só que ele tava com aqueles stacks brancos que todas as suas mágicas têm extorquir. Aí ele foi e fez a taça e pagou 1 pra extorquir. Aí o Gabu tomou 1, ele tomou 1 de dano e ficou com 5. Aí a taça caiu, ele fez o consult com a última mana dele. O consult era a última carta da mão dele, ele não tinha mais carta na mão, era a última carta que ele fez. Aí ele pagou a última mana que ele tinha, fez o consult, aí tomou 4 de dano, ficou com 1 ponto de vida e ganhou. Nossa, caramba. Mas assim, foi uma partida memorável essa. Né? Foi incrível. E aí na última partida foi a única que a gente não fez um Arcanime declarado contra o Gabu, porque ele castou, a Eliver tomou um delay do Dr. Heisenberg, ele, quando terminou os contadores do delay, eu dei outro delay. Não tem como, cara. Então, ele tava muito, muito opressor naquele dia. Então, vocês estavam... É que vocês estavam... Eram 5 partidas, então cada um tava com 1 ponto, né? Sim, só o Thor que tava, essa então, a 4ª partida já. Então não tinha como, né? Não. Era a win ali e tentar fazer qualquer coisa pra parar qualquer outro que tivesse ponto, né? Sim. Ali... Só que aí vai chegando num ponto que, tipo, já não fica assim, vai diminuindo as opções de jogador que pode ganhar, né? Nessa daí, tipo, só o Thor poderia ganhar, então era um negócio, vai ficando mais delicado. Só que aí é aquilo, depois eu até dei uma passada lá, tipo, uma olhada por cima na live que o Deco fez, e o Deco e o tava transmitindo junto com o Nogueira, e eles comentaram que o Gabu, ele atrasou a Eliver um turno pra fazer um Dork ou um Stacks, eu não lembro exatamente, pra fazer uma peça lá. E aí, em vez de fazer a Eliver, acho que era turno 2, 3, acho, ele deixou pra fazer no turno 4. No turno 3, ela teria caído porque ninguém tinha resposta. No turno 4, ele tomou um delay do Dr. Heisenberg. Aí,
Ele foi jogando, aí tirou um contador, o segundo contador, quando saiu o terceiro contador, ele botou na pilha, ele foi e deu um delay. E aí, falei, mano, esse Eliver não pode entrar, velho, porque aí ele já tava com uns stackzinhos ali mais leve na mesa, e já tava com vários bichos, uns dork e tudo mais. E aí, se ele cai ele, velho, ele começa a colocar os papel, começa a bater e comprar carta. Ele comprando carta, ele consegue os recursos pra proteger a Eliver, os bichos dele, pra fazer mais stacks, pra travar de vez o jogo. E aí vira um pesadelo, né? Aí eu falei, mano, então tem que segurar a Eliver, que senão ela domina o jogo. E aí a gente conseguiu nesse jogo aí, nessa partida aí, jogar de certa forma. Apesar de que tinham stacks ali, inclusive tinham stacks que impedia, que fazia artefato entrar virado. E no detalhe, no campo do Gabu e no campo do Dr. Heisenberg também. Nossa. Que ele tinha aquele... É o que dá extorquir, né? Eu esqueci. Aquela criatura branca. Eu não tô lembrando o nome agora, que os artefatos do oponente entram virado, ele pode pagar XX e... uma branca e XX feito aos artefatos com X. Todos. Sim. Sei qual que é. Então ele tinha aquele. Aí eu não conseguia fazer no passe, porque eu não tinha mana. Uhum. Aí eu tive que fazer no meu turno. E no campo do Gabu tinha o Manglehorn. Aí eu tinha a resposta perfeita pra essa situação, que era um fugir juntos. Eu dei alvo nos dois. Aí eu dei alvo nos dois, o Tivit estava em campo, o Dr. Heisenberg estava sem mana nesse momento que ele fez o Tivit pra combar na volta, pra ganhar na volta. E aí deu o fugir juntos e fiz um zumbido da invenção pra 2 pra fazer o tesouro. E o Dr. Heisenberg, acho que ele sentiu certo, eu acho, né? Que ele sentiu certo segurança por causa dos 2 stacks para artefato e que ele tinha aquele encantamento que faz os artefatos e encantamentos custar 2 a mais, ele pode sacrificar e destruir o artefato alvo. Só que eu tinha um tutor para pegar a Sevini Hack, né? Uhum. Eu peguei fiz o Civ com o zumbido, aí eu coloquei um turno extra na pilha, ele sacou o encantamento para destruir o Civ. Aí destruiu o Civ, mas no turno extra eu tutorei o Sevini Hack e trouxe o Civ de volta. Do cemitério, Aí eu consegui ganhar a segunda partida. Só que você perguntou da partida, falei pra caramba aqui da final, mas acho que a semifinal foi mais memorável do que a final. Por conta de vários fatores. O primeiro é que a semifinal, como o Matheus comentou no último papo, a semifinal foi disputada 2 vezes, né? Sim. Porque a primeira a gente jogou contra o Inominável e o Leuri, meu herói, pegou a VOD e ficou analisando a VOD e viu as jogadas ilícitas dele ali. E aí, eu tava satisfeito, foi, meu primeiro torneio grande mesmo, aí desse aqui, cheguei na semifinal, tava satisfeito, né, a gente perdeu lá pra Cormella. Aí na metade da semana, veio uma mensagem no Discord do deck, falando, consegue me chamar no WhatsApp? Eu mandei mensagem pra ele, aí ele falou, então, aí ele me colocou num grupo e falou, o Inominável foi desclassificado por causa de que foi encontrado para passe e tudo mais, e vocês vão refazer a semifinal. Para quando que vocês podem marcar? Eu falei, vamos lá, né? Era eu com o Tivit, o Leori com o Talion, e tinha um deck bem interessante do João, que era Tevesh e Rograk. Um deck Rakdos. Diferente. Sim. E ele tinha na lista 2 criaturas, que eram uns hard stacks monstro, que ele tinha aquelas mágicas que você sacrifica uma permanente, aí revela do topo até vir uma permanente, né? E aqui compartilha o tipo e põe em campo. Aí ele fazia o Rograk por 0, fazia uma mágica dessa, aí trazia ou o Peneirador do Vácuo, que não deixa castar mágica de custo par, ou um outro bicho lá que toda end step todo mundo descarta a mão. Só que ele pretende fazer isso com o Tevesh em campo, né? Que ele fica comprando e a gente descartando mão e tal. Era meio loucura. Interessante o deck e tal, mas... E ele tinha Obliterate no deck. E aí quando a gente foi refazer a semifinal, aí tamo jogando, aí chegou a hora que todo mundo temia. Ele... eu tô pagando 8 manas aqui, Obliterate, não pode ser anulado, vai destruir tudo, e ele com 2 PW em campo. Aí eu falei,
resolver aqui é GG, né? Aí eu já logo falei, olha, não tenho nada pra isso aí não. Aí o Leori, no desespero, fez o quê? Consultation pra unsubstantiate. Não anula, volta pra mão. Então Sim. não pode ser anulado, mas voltar pra mão pode. Sim. Aí ele tal, deu consultation, revelou e tal. E unsub no obliterate. Aí falou, beleza. Aí no turno dele lá, ele fez a jogada dele. Aí chegou no meu turno, eu tentei olhando minha mão, falei, pô, eu não tenho um tutor. Eu não tenho nada que eu possa buscar o meu unsubstantiate ou algo que possa impedir o obliterate. O que eu vou fazer aqui agora? Falei, mano, o Leori tá cheio de mana op ali, mas eu não tenho o que fazer, eu vou tentar. Tava com mana ali, tava com 7 manas. Aí paguei 6, fiz o Tivit, resolveu. Aí eu paguei 2, fiz o Time Sieve. Tava na minha mão. Falei, vou ter que tentar, que eu vou tomar o Obliterate do João, vou perder tudo. Eu falei, beleza, né? Aí o Leori anulou com um delay. E essa informação é muito importante, que ele anulou com delay e falei, tá bom, não tem como interagir e tal. Aí fiquei com um tesouro, as manas tudo virado e um tesouro em pé. Aí o Time Sieve no delay, com 3 marcadores. Só que eu tava com uma marcha na mão e sobrou um tesourinho, a marcha azul. Aí chegou no turno do João e falou, velho, eu não tenho o que fazer. Ele ativou os PW dele lá, comprou as cartas. Falou, não tem que fazer então 8 manas Obliterate de novo. Aí eu falei, agora não já era, passo prioridade. Aí eu falei, cara, vou fazer o que eu posso, quebrar o tesouro pra azul, vou isolar a carta azul da mão e vou fazer uma marcha dando alvo no Tivit, que aí ele sai de fase. Sim. O Obliterate resolveu, destruiu os tesouros de todo mundo, artefatos de todo mundo, tudo de todo mundo. Ficou em campo os 2 PW do João e o Tivit fora de... Só que assim, o Tivit tava fora de fase e o Time Sieve no delay. Aí no meu turno, o Tivit voltou, eu bati com ele, fiz 2 tesouros e depois de 3 turnos o Time Sieve caiu. Pô, da hora. E foi assim que eu ganhei a semifinal. E ele, de novo, sempre falo isso, Leori é meu herói. Ele é meu herói que descobriu a safadeza do Inominável. Show, da hora, mano. Bom, aí tem algumas perguntas aqui, né? Se já teve algum top que você pegou, uma vitória que você lembra com carinho, sei lá, que você fala, putz, eu acho que essa vitória já é uma vitória top. Com muito carinho, porque assim, foi assim, ajustado no limite, parecia que foi roteirizado o negócio. Mas essa eu lembro com bastante carinho também. E, sempre tem uma vitória ou outra que você lembra, né? Tem uma partida que eu joguei de Nive contra o Melk. Ó, falou no Melk, o Melk apareceu no chat, hein? Ele acabou de ser conjurado, hein? Melk, gente boa pra caramba, tá igual a loira do banheiro, fala o nome dele, o Beetlejuice, né? Fala o nome dele 3 vezes, ele aparece. Não, mas tem uma partida que eu joguei com a Nive Visionary, sabe? Aquela que, quando você dá dano de não combate, você compra aquela quantidade de cartas. Sim. Que aí entrou a Hi-Fi Trickster. A play foi com ela. Foi um jogo bem travado ali e tal. Eu não tinha feito muita coisa no jogo, porque eu não tava conseguindo fazer a Nive. O Melk, esse salafrário, ficou, mano, desde que a gente sentou na mesa, ele, não, essa Nive é forte, essa Nive é forte, essa Nive é forte. Nossa, essa Nive aí... Não, tem que tomar cuidado com essa Nive. Os outros 2 jogadores já ficou como? Alerta máximo. Não, eu nem tentei fazer a Nive. Cheguei na 6ª mana, segue aí, 7ª mana, 8ª mana, 9ª mana. Fiz uma quebra-cara, comecei a fazer tesouro. Aí já tava com bastante mana lá pro final do jogo. Respondi bastante, que o deck é bem interativo, né? Sim. Só que nem tentei fazer a Nive. Não achei uma oportunidade boa de fazer a Nive. Aí chegou um turno lá que eu tava com mana pra caramba, sei lá, umas 15, 16 mana, bastante. Aí o colega lá foi pro combo, né? Ele tutorou lá, foi fazendo a taça consult. Aí a gente respondeu e tal, e ele interagiu, ele tava com bastante recurso, ele tava comprando bastante carta, tinha bastante mana e tal. Aí, quando o pessoal foi e demonstrou que não tinha mais resposta,
os outros dois, o Melk e o outro oponente, eu falei, não, calma aí que eu vou fazer uma play aqui. Que eu fiz, eu tava com 2 bichinhos daquele que quando você casta uma mágica, dá um de dano nos oponentes em campo. Aí eu fui, paguei 4 manas, Raifei Trickster. Beleza. Aí eu tinha uma resposta só na mão, uma nula só na mão nessa hora. Aí fui, paguei 6, a Raifei Trickster entrou, paguei 6 mana, Nive. Aí podia fazer ela com flash. Aí beleza. Aí fui, anula no consult. Aí trigger dos bichinhos, 3 de dano de um, 3 de dano do outro, trigger pra comprar 6 cartas. Aí comprei as 6 cartas, veio um monte de anula. Eu falei, agora eu tô grande, mano. O cara pode interagir do jeito que quiser ali, que ainda tinha bastante mana e com vários anulas na mão. Aí não deu, o cara conseguiu parar o combo do cara. Só que aí eu falei, pô, tô com a Nive em campo, tenho ainda uma quantidade de mana, qualquer mágica que eu fizer é 6 draws, então eu vou, tô bem no jogo. Aí o colega que jogava antes de mim tentou ir pro combo, eu parei ele, comprei mais carta nesse processo, aí quando chegou no meu turno eu tava com um monte de mana, com a cacetada de carta na mão, aí dali foi pra vitória. Comecei a stormar, fazia mágica, comprava carta, fazia mágica, comprava carta. Aquele deck era loucura, você às vezes tinha que tomar cuidado pra não perder de deck over. Então, eu tô mostrando a lista aqui do Nive, que você tá falando. Ah, legal. Aí, aqui eu mostrei que tem a Hi-Fi, né? Uhum. Aqui. Ó, tem o Vadrik aqui, ó, em homenagem ao Melk. Exato. Aí, esse aqui é o Valley, que é o outro rapaz outra carta, né? Outra criatura de Flash, que a gente tinha comentado também, né? É um deck interessante, cara. Quem gosta de Izzet e gosta de Storm, é um deck bem legal. Ele tem o combo aí de Nive e Curiosidade, inclusive a Nive e Nive, né? Que é a Nive Visionary comba com a Parum. Eu vou ser sincero e falar que nenhuma das vezes eu ganhei bastante com esse deck e nenhuma das vezes eu ganhei com esse combo. Eu só ganhei no Storm mesmo, porque acabou que eu montei essa lista junto com o Matheus, a gente montou ela junto. A gente viu, falei, pô, esse Visionary aqui é legal, vamos buildar? Ele falou, vamos. A gente entra no Discord, como a gente faz aqui, aí um stream a tela, a gente vai mexendo, montando as cartas e tal. A gente montou, a princípio, com a Nive Visionary para gerar valor, e o combo, e assim, a intenção principal é combar com Curiosidade ou com a Nive Curiosidade ou com a Nive Nive. A gente fazendo os testes ali no Mox, a gente percebeu que não precisava disso, que o deck compra tanta carta, gera tanta mana, gera tanto valor, que você, tipo, consegue stormar e nem precisa da Nive. Sim. Aí o que a gente fez? A gente encaixou o Bucaneiro. Sim, E aí, como encaixou o Bucaneiro, já encaixou o Malcolm também, porque ele tem o combo de Malcolm e Bucaneiro, e o Malcolm tá aí pra gerar tesouro pra acelerar a Nive. E, mano, muitas vezes você tá ali com um ping, 2 ping na mesa, aí faz a Nive, faz uma mágica, compra 3 cartas, ou compra 6, dependendo. Aí faz outra mágica, compra 6. Aí vem um ritual, aí você faz o ritual, compra mais carta e gera mana. Aí vem outro ritual, você faz o ritual. Aí tem a carta aí, se você estiver mostrando a lista, vai ter uma carta, um feitiço de 4 manas, tô tentando lembrar o nome dele agora, que você gera uma mana vermelha pra cada carta na sua mão. Ah, Inner Fire. Inner Fire, isso. Aí, velho, nesse deck aí é a cereja do bolo, né? Você compra carta, faz um Inner Fire e gera 30 manas. Nossa, que cavalista isso aqui, velho. Velho. Aí o que acontece? Nisso você vai dando dano no pessoal por causa das mágicas que você vai fazendo, vai comprando carta. Aí quando você tem ali, aí tipo, geralmente eu buscava o Storm King. Pra fazer, aí fazia as mágicas e ia fazendo tesouro, aí passava com bastante mana, bastante tesouro, bastante carta na mão, bounçava a Nive e fazia o Bucaneiro. Aí quando eu ia pra End Step, pra fase de descarte, eu tinha que descartar um monte de carta e matava assim. A maioria das vitórias era assim. Não precisava do combo de Nive ou Nive Curiosidade. Cara, esse é um deck muito divertido. Ele não é tão forte assim, mas é muito divertido, velho. Legal, né? É da hora ver deck diferente. Eu particularmente gosto de ver decks assim, fora do radar do pessoal, né? Mas, pô, é interessante, cara. Eu tenho uma pool razoável de Izzet. Talvez eu faça uma brincadeira com esse cara aqui. Pega pra experimentar, você vai ver que é divertido jogar com ele. É um deck bem divertido. Da hora.
Eu e o Simonetti, eu e o Mauri montamos. A gente monta bastante lista junto, sabe? Alguém fala um comandante pro outro, e fala da ideia, a gente fala, não, vamos montar. A gente entra no Discord e fala, não, vai discutindo. Qual que é o incon que a gente quer colocar? Agora vamos ver os enablers, aí agora as interações, então vai fazendo já peça de valor, peça de draw angle, vai montando assim. A gente monta bastante deck junto. Da hora, da hora. Bom, vamos para a próxima aqui. Na sua visão, o que diferencia um campeonato 500 de uma mesa casual? Além do combo. Assim, acho que a principal diferença é a mentalidade, né? A mentalidade, quando você vai pro competitivo, a sua mentalidade passa a ser completamente a vitória. Quanto no casual, mesmo que você busque a vitória, não é assim. Assim, acho que a rota tem muito valor, a rota para você chegar na vitória. Lógico que não é todo mundo que joga desse jeito, mas o nosso casual daqui é assim, é um bagulho meio chutado, meio de power level aí, é meio loucura. Só que assim, a gente não responde muito não, a gente foca na nossa estratégia e quem estabelecer a estratégia antes vai pra vitória. E que a gente vai indo. O cara faz a estratégia dele ali, que é, sei lá, fazer bastante criatura com bastante marcador, ele vai colocando as criaturas e gerando um marcador. Aí eu faço, por exemplo, a minha Latril, que é gerar elfo, com elfo eu gero mana, com mana eu gero elfo, e daqui a pouco eu tô ativando a Latril, aí às vezes faço um Acidborn Muse e toda a endstep eu tô dando 10 de dano, ou tem os bichos que desvira, aí faço bastante elfo, ativo a Latril, desviro, ativo a Latril de novo, loucura. O Matheus, ele tem o Aeze dele, ele até comentou que é o único deck que ele mantém do casual, mas porque a Aeze dele é uma desgraça. A estratégia da Aeze dele ele tem um tribal de global, bounce global ali, o deck dele, porque é rampar a Aeze, aí mana, compra, aí faz um ramp, compra, aí, uma mágica que bota 2 terrenos em campo, ele compra 2, e tal. Aí daqui a pouco, bounça todas as criaturas. Aí bota um bicho lá que bounça todos os bichos com um poder menor que o número de ilhas que ele tem. Aí depois ele vem, bounça tudo que não é Leviatã, Kraken, Serpente, Ovo, caramba, 4. Daqui a pouco você fica na desgraça, que você fala, beleza, mano, bounçou. Aí você vai e começa a montar sua mesinha de novo, chega no turno dele, volta ele tudo. compra 20 cartas, desce 20 terreno, compra 20 cartas e outro bounce. Mas assim... o caso, nessas mesão casual, a gente, curte o caminho até a vitória. Não são decks otimizados, porque a gente tá preocupado ali em fazer valer a nossa estratégia. Sim, com certeza. A estratégia, o meu deck tem a estratégia X, que o meu Cats e Arden, a estratégia é deixar o Cats com meus comandantes parrudo com um monte de artefato que eu vou equipar por 0, vou bater em alguém, o Cats vai fazer bater em todo mundo, e essa é a estratégia, mas a estratégia é focada nisso e tal, não é otimizado nem nada, mas assim, curtindo a estratégia que o deck tem proposto. E os nossos decks casuais é assim, a gente quer ganhar, a gente joga pra ganhar, não tá jogando ali de brincadeira, assim, não vou até atrapalhar o jogo do amigo pro outro, né, não sei, a gente não faz isso, mas... Busca a vitória, mas quer fazer de uma forma... Curtindo o caminho até lá. Fazendo valer a estratégia. Quero que meu deck rode desse jeito, eu quero ver ele rodando desse jeito. Não quero ganhar de um outro jeito. Então... E no competitivo, não. No competitivo, esquece toda essa outra parte. A gente vai aqui, mano, como que eu faço esse deck ganhar o mais eficientemente possível e como que eu vou impedir... Esse deck vai impedir dos outros ganhar na minha frente. Esse deck aqui é turbo, então a minha estratégia é ganhar rápido, então... Beleza, então vou focar nisso. Mas esse deck aqui não ganha tão rápido, então eu tenho que impedir os outros de ganhar, porque tem deck que é mais rápido que o meu, então vou ter que ter umas interações, vou ter que ter uma forma de parar os outros. Mas assim, otimizando o deck ao máximo para poder chegar na vitória. Mas essa estratégia aqui não condiz com o deck. Falo, não, mas se é eficiente para vitória, vamos que vamos. Entendeu? Acho que essa é a principal diferença. A mentalidade que você aplica na hora que você monta o deck e na hora que você joga com o deck. Então. Essa é legal, o pessoal que provavelmente vai ver o vídeo aí, está vendo também joga casual. Eu gosto dessa pergunta porque ela... Por exemplo, o pessoal acha que às vezes o competitivo ele
sei lá, é aquele cara assim muito, nossa, eu tenho que ganhar, tal. Não, existe todo um trabalho por cima, né? Não é só colocar as cartas boas e jogar. Não, você tem que desenhar uma estratégia, tem que, né? O Melk, inclusive, na última entrevista que eu fiz com ele, a gente falou sobre cartas que são baratas, né? Que às vezes você consegue encaixar na estratégia. Porque a carta barata é o seguinte, ela faz a mesma coisa que a mais cara, mas às vezes diminui seu budget pra você colocar uma outra peça e assim por diante. Então, é diferente do casual, né? O casual você só coloca as coisas lá bonita que extrapola e deixa acontecer, né? Velho, se assim, tipo, meu deck é de marcador, esse bichinho aqui dá marcador, pô, é muito meu deck. Mas ele não vai fazer mais nada além disso. Ele vai dar um marcador quando entra. Não, mas vale a pena. No competitivo, a gente, eu e o Matheus, a gente tenta ao máximo evitar cartas que assim, mesmo que seja peça de combo, não tem uma outra função no deck. Porque é pra quê? Justamente pensando naquela mentalidade de otimizar o deck ao máximo. Aí você pensa, pô, essa carta aqui eu consigo combar com ela. Só que se ela vier na minha mão e eu não tiver com combo, ela não serve pra nada. Sim. Tem como eu substituir ela por alguma coisa, às vezes até menos eficiente, só que faça alguma outra coisa, entende? É nisso que a gente vai pensando, essa é a mentalidade que eu falo que muda. Sim. Então, olhando as suas listas aqui, a gente percebe... Deixa eu até voltar aqui, no nível. Acho que é bom, inclusive, já que você tocou nesse assunto, achei interessante. Por exemplo, o Abrade faz 2 coisas, né? Tem o amuleto Izzet, também faz 3 coisas. Tem o Manufacturer aqui, que também faz 3 coisas. Sim. E assim, cartas assim, que nem a Charada Confusa foi uma carta que eu olhei numa lista sua e eu achei interessante, porque cara, é 3 manas, ela pode te olhar as cartas, pode anular, então, poxa, situações diversas ali, você precisa de carta e outras você precisa anular. Exato. Então, encaixa às vezes tá precisando, você tem mais 2 anula na mão, mas precisa buscar alguma coisa pra te colocar pra frente ou alguma carta específica, pô, chega no passe ali, 3 maninhas, aí você pensa, é um anula de 3 manas, tem vários anulas de 2 manas. Falou, pô, beleza, mas ele é um de 3 manas que tem outra função. Sim. Entende? Então, tipo, acho que vale a pena, nesse caso específico, você gastar essa mana a mais pra ter essa função a mais, porque, assim, eu já muitas e muitas vezes... Opa, desculpa. Não, tranquilo. Muitas vezes eu já usei ele como counter, muitas vezes eu usei ele como cantrip. E já me ajudou de diversas formas. E são cartas fortes, cara. São cartas fortes e baratas. Se você for ver a carta aqui, deixa eu clicar aqui. A gente tá falando de uma carta que custa 18 centavos, gente. Tipo, 18 centavos. Você fala, poxa, mas como é que uma carta de 18 centavos entra numa lista competitiva? Tá aí o porquê. É uma carta flexível, né? Tem várias funções e tal. Legal, cara, da hora. É interessante trazer essas visões da galera que joga competitivo, assim. Que às vezes por exemplo, o pessoal vai muito... Pode falar, Pedro. Sim, o pessoal às vezes vai muito nas cartas caras, né? E de fato, as cartas caras são as cartas que de fato vai te dar o jogo ou vai fazer alguma coisa muito bem feita. Mas às vezes você não precisa dela naquele momento, e aí? Aí a carta morre. E aquilo, né? Às vezes você, tirando uma carta cara, consegue encaixar várias outras cartas que não é tão boa quanto ela, mas são várias, né? Que faz isso, faz aquilo outro, que você não tava conseguindo pôr, você fala, pô, essa carta aqui eu queria pôr, mas não tá cabendo no budget. Sim. Tirando aquela carta cara, você consegue encaixar. E que nem a gente tava conversando com o Matheus na hora que ele tava montando a lista do End Verde, e ele até comentou sobre o Metralha. Metralha é uma carta que finaliza o jogo se você faz Storm Infinito. Só que é o que eu comentei com ele, se a Metralha fosse uma instant, seria excelente, uma carta excelente e entrar no deck, qualquer deck com essa proposta. Mas como é feitiço, ela só te serve para finalizar o jogo. E aí tem, por exemplo, o Prismatic Commander, que finaliza o jogo, mas tem outras funções. Tipo, ela vai finalizar o jogo igualzinho a Metralha, mas tem outras funções. Tipo,
Só um exemplo aqui, né? Só pra ilustrar. Então, tipo, ele não usa metralha e tal. Ele usa outras cartas que fazem a mesma coisa, só que tem outras funções que se ele, tipo, tô numa situação aqui que eu tô com metralha na mão, não vou fazer nada, não tô perto do combo, tô precisando gerar um valor, fazer alguma outra coisa. Se é uma carta que tem outras funções, você faz isso. E essa é a questão da mentalidade de competitivo que você tenta otimizar o deck ao máximo, né? Sim, tem que ter o... Deixa eu até ver qual que é essa carta aqui. Você falou comando... Prismari Commander, mas Prismari. assim, eu não sei, tipo, não é nem exatamente assim, ela finaliza o jogo também, mas é com uma volta um pouco diferenciada do não é com Storm, assim, sabe? Você fica castando ela, você gera mana infinita, casta ela, volta, casta ela, volta, casta ela, volta. Ah, sim. Só que ela tem outras funções, ela tem uma carta muito boa. Command, deixa eu ver aqui que o pai tá escrevendo errado aqui o negócio. Deixa eu ver se eu acho aqui pra você ver. Dá pra te falar certinho. Prisma. Não tá abrindo a liga aqui. Prismari. Deve ser comando. Acho que é Command, coloca COMMA. Command. Em inglês, né? Uhum. Vê se você acha aí. Command. Vamos ver aqui. Show? Eu acho que não. Deixa eu ver. Command, cadê? Cara, a Liga Magic, por algum motivo... agora abriu. É que com Command a gente tem bastante coisa aqui. Assim, coloca aí Prismari, PRISMARI. Prisma... tá. Comando de Prismari. É isso, né? Em português eu não sei dizer. Tá. Eu fiz a minha lista do End Verde, usei a lista do Simonetti, né? E depois eu alterei umas coisas lá e eu peguei essa carta. Que viagem. Eu sabia que carta... Enfim, é uma carta assim, aí. Uma coisa que, pra quem tá entrando, né, que o pessoal fala muito de net deck e tal e tudo mais, só que assim, pra quem tá entrando no competitivo e não tem muita experiência, se você exigir que ele monte um deck, mano, não, você tem que montar seu deck. Vai ser demais, né? O cara, tô começando agora, tô com pouca experiência, vindo casual ou vindo de outro formato. Você pega uma maneira muito legal, você pega uma lista que, eu gosto dessa estratégia ou desse comandante, deixa eu pegar essa lista aqui, vou primeiro pegar ela do jeito que tá pra jogar e depois eu vou fazendo as minhas alterações. É uma forma legal de você pegar as manhas de montar o seu próprio deck. Sabe? Sim. Então, eu particularmente, eu sou o Kakashi, tá, gente? Eu não faço listas da minha cabeça, geralmente eu entro Inclusive, eu queria aproveitar esse gancho para entrar na comunidade aqui da Class, porque lá a gente fala sobre o campeonato, mas também a gente fala sobre... O pessoal recomenda deck, ou joga as perguntas lá no grupo, e o pessoal acaba jogando as listas, né? E lógico também, dentro desse universo do 500, a gente também tem a comunidade, né, também lá dentro, que tem, inclusive, cada grupo separado para comandante. Então, se você é um cara que tá começando agora, é a melhor coisa que você tem que fazer é entrar nesses grupos. Pra ver as listas, conversar com o pessoal, entender o porquê dessa carta, por que eu tô usando essa carta, por que essa carta tem que estar no deck, ou às vezes você monta a lista, se você gosta também, você monta a lista e leva pra lá, né? Eu mesmo eu gosto de fazer isso, tem uma lista que eu gosto de trabalhar, que é o do Prosper, eu gosto de ficar modificando ela sempre, né? E aí eu jogo no grupo lá, mas enfim. É interessante, gente. Eu só aproveitei esse gancho aqui pra falar pro pessoal, né? É importante isso, velho. Porque assim, a gente sempre quer trazer mais jogadores pro formato. E às vezes tem gente que fica meio intimidado por causa de, não sei, não tem experiência pra montar o deck. E aí o pessoal, tem gente que condena o net deck. Você só copiou eles. Mas, colega, é assim que começa. É assim que começa, você pega uma lista ali, aí começa a jogar com a lista, aí você entende como a lista funciona. Ao mesmo tempo que você vai jogando com a lista e entendendo como aquela lista funciona, por enfrentar outros decks, você começa a entender, mesmo que superficialmente, como os outros decks funcionam.
E aí você começa a fazer as suas modificações. Você fala, pô, vai fazendo do seu gosto ali. Você fala, se eu sou Kakashi, eu copio, mas você pega a lista e vai mudando. E é assim que você pega a experiência de montar seu deck. Você vai mudando uma lista já pronta, aí depois se você pegar e falar, pô, vou montar o deck, aí pô, quando eu peguei aquela lista lá, eu coloquei tal carta funcionou bem. Então vou colocar essa daqui. E tá, vai indo assim, velho. É todo um processo, não vai sentar lá e vai, pô, já aprendi, olhei a lista ali, pronto, aprendi, agora vou montar minha lista do zero. É muito Funciona difícil. desse jeito. É muito difícil, até porque tem muita carta, gente, carta antiga e, enfim, Sim. é difícil de achar. Show, bom, vamos lá para a próxima. Eu vou pular algumas aqui, a gente vai pro... Esse aqui eu acho interessante, se você tivesse que escolher um deck só pra sempre, qual que seria? Já que você joga com vários aí, é difícil que eu tô sempre trocando de deck, né? Sim. Tô sempre experimentando deck novo e estratégias novas também. Às vezes eu monto um deck diferente com uma estratégia já que eu já joguei, às vezes um deck diferente com uma estratégia completamente diferente. Mas se precisasse escolher um deck, acho que por causa do carinho e do flavor ali, acho que seria a Magda mesmo. Continuar tem que a história do Hobbit ali, os anões juntando tesouro e vem um dragão pra tomar tudo. Da hora. Bom, outra pergunta aqui interessante. Se você tivesse um poder absoluto, quais duas cartas, eu coloco duas, mas pode ser uma, tá? Você baniria do Commander 500 e um porquê? Cara, uma carta que eu não gosto nem um pouco dela, mas não joga Commander 500 por causa do budget, que é... Nossa, me fugiu o nome da carta agora. Aquela famosa azul que tem um bounce de 2 mana, mas se você pagar o custo alternativo dela, bounça tudo que não é seu, sabe? Caramba. A Fenda Ciclônica. Cyclonic Rift. Não, mas não joga 500 por causa do preço, né? A Fenda Ciclônica é... Gente, eu vou colocar aqui pra vocês verem. Mas eu odeio essa carta, velho. Eu tenho ela, tá no meu deck de Ferkrag casual, mas, cara, eu odeio essa carta, velho, de um jeito. Mas, como eu disse, né, não joga 500. Eu acho que eu vou fazer coro ao meu amigo Simonetti aqui, vou falar que baniria o Sol Ring. Acho que só pelo fato, né, nem pelo poder da carta e tal, mas acho que faz sentido se baniram o Mana Crypt, né? Banir o Mana Crypt faz sentido banir o Sol Ring. Sim. Sei lá, velho. Um oráculo de taça. Show. Olha que ele combou, ele ganhou com a taça, hein? Já tive vários decks com taça consult, taça Tainted Pact. Mas não acho nem o problema da taça, assim. Já tive essa conversa com os colegas daqui outras vezes. E o problema da taça não é nem o poder dela. Eu acho que é o combo mais forte do cenário. Sim. Mas o problema não é o power level do combo e da carta e tal. O problema da taça é, pela natureza de como é o combo, fica muito difícil você interagir com cores que não é azul. Não é impossível, tem várias cartas que dá para você usar para parar, só que não são, normalmente são cartas que nas outras cores você vai colocar no deck só para parar a taça consult, ou seja, meio que um slot morto ali. Claro que tem cartas, algumas que para a taça consult, mas tem outras funções, a carta que tem função no deck, mas são poucas as opções e a maioria das vezes não são cartas boas, que você vai colocar no seu deck e, tipo, o combo de taça consult, quando você não tem azul no deck, é realmente bem complicado de você responder. Eu lembro da experiência, em um dos DKs aí eu joguei com um Roku, aí no Suíço eu ganhei 2 e perdi 2. As 2 que eu perdi,
É claro que, pô, isso aqui é só uma experiência minha, não serve de amostragem pra nada. Não é, pô, 4 partidas ali de um campeonato, não serve de amostragem pra nada, mas só pra ilustrar, assim, essa visão que eu tô falando. É que eu ganhei 2 partidas e as 2 que eu perdi pra Taça Consult. E nas 2 partidas eu tinha resposta pra qualquer outro tipo de combo na mão, menos pra Taça Consult. O deck não tem azul, né? Sim. E foi levemente frustrante, porque falei, pô, se o cara fosse combar com qualquer outro combo, eu tinha remoção de criatura, remoção de artefato, remoção de encantamento, tinha várias interações ali e tal, só que não tinha o famoso anula, né? Nenhuma forma de fazer o cara comprar a carta. Então. Então. Eu abri a lista aqui pro pessoal ver quem que era o Rocco, né? Mas enfim. A taça é complicado, né? Infelizmente você vai ter que. Se o meta ele tá muito. Graças ao deus do Magic aí, o pessoal tem comprado bastante e tem ficado mais caro o combo. Então. Aí. Deu uma diminuída o pessoal. Nos decks de Taça Consult. Então, pra colocar o combo, você tem que gastar um bust muito grande do deck, aí o seu deck fica meio se baixar o budget, se quando a Taça Consult tá baixa no budget, você consegue montar um deck com estratégia X, Y, Z e colocar a Taça Consult ali de secundário. Como, por exemplo, o Tivit. No meu Tivit que eu ganhei, tinha Taça 70 de Pact. O combo principal é o Time Sieve. Mas cabia a Taça 70 de Pact como secundário ali, tá show de bola. O Arquelos, por exemplo, o meu combo principal é combar com os portões e Maze's End. Mas eu tinha. Só que na época, é meio bem antiga essas 2 listas, então cabia no budget ainda, não tava tão caro quanto hoje. Então, tipo, o problema, se tiver muito, muito barato, é que, vamos supor, você tem um deck ali, Grixis. Aí você faz um deck Grixis pra Underworld Breach. Mas tem azul e preto? Coloca a Taça Consult. Taça Consult, aí você vai fazer um deck lá que tem azul e preto pra combo de dragão, com Sol em Ref. Mas cabe Taça Consult e bota. Não tem por que não. Se couber, não tem por que não botar, porque o deck é o combo mais forte do formato e tal. Como ela estando um pouco mais caro, você vai falar, não, vai comer muito, muito do meu budget, vou ter que enfraquecer muito o meu deck para poder colocar ela. Então, atualmente, ultimamente, pelo menos, tem rodado Taça Consult só os decks voltados para Taça Consult, na maioria das vezes. Então, diminuiu um pouco no cenário. Mas, assim, eu não acho que tenha problema, assim, o poder do combo, não acho que isso seja problemático. Só, eu acho que se fosse pra escolher, você fala, não, você tem que escolher uma carta pra banir. Eu falo, por quê? Porque esse é o motivo. Acha que deve banir? Talvez não, mas se fosse pra banir, seria Taça. Show. Tá certo. Então, você tá jogando competitivo, amigo, infelizmente você vai ter que encarar o peixe, né? Em algum momento o oráculo vai bater na sua porta. Show. Bom, vamos lá. Qual carta você odeia enfrentar no 500? Cara, eu tenho é meio hipócrita eu falar isso, por causa do Archelos, que é um deck que eu gosto muito, o meu mestre Hugo lá, apesar de eu não ter levado ele pra campeonato ainda. Mas eu odeio carta que faz entrar as coisas entravirado, velho. Ixi, aí por nenhum motivo específico, assim, seus artefatos entravirado, mesmo que seja de todo mundo, não, os meus também, eu não gosto, cara, é um bagulho chato, é um bagulho que irrita. É um negócio que irrita, velho. O Stax em geral irrita um pouco. Sim, irrita. Porque ele não. O Stax, diferente do. Eu acho o Stax aquela velha história, o Mono Blue não deixa os outros jogar. Eu falo, não, o Mono Blue deixa você jogar e anula o que você jogou. O Stax não deixa você jogar. Você fala, não, vou fazer essa mágica. Não, mas custa uma a mais, não dá. Vou fazer essa mágica e essa. Não pode, é uma mágica por turno. Então. Vou baixar esse artefato aqui. Pô, entrou virado, você não vai poder usar a mana dele. Caraca. Pô, vou baixar minha criatura com haste e vou te bater. Não vai, porque ela vai entrar virada. Stax que não deixa você jogar, velho. Então. O azul pelo menos deixa você virar as manas, ter o prazer de fazer, né? Você tá fazendo ação ali. Então, olha que engraçado. Todo mundo que veio aqui, cara, falou sobre Stax. Então, pessoal, gente, eu não tenho certeza se todo mundo odeia o Stax, mas
é complicado. O Stax é complicado. Eu tenho a opinião de que só não odeia o Stax quem joga de Stax. Show. Bom, vamos para a última pergunta antes das 3 aqui, que é se você puder escolher 3 pessoas para vir aqui na resenha, para falar comigo, quem que você chamaria? Bom, o Pupilo, né? Porque o Simonetti, ele foi treinado por você, já veio, então não pode ser ele. Olha, eu não vou falar esses dois, eu vou só fazer uma menção honrosa, porque o Matheus já falou, então eu vou escolher outros, mas eu vou fazer aqui vou reiterar aqui, vou fazer uma menção honrosa de trazer o Deco. E por conta, o cara super influente no formato, cara super experiente. Aprendi muita coisa, tipo, vendo o Deco jogar e jogando com o Deco também. E, o cara conhece bastante, tá sempre fortalecendo o formato e tudo mais. E também o nosso amigo Felipe Coxinha, que é o organizador do Multiplex, porque, é outro cara que, tá sempre tentando fortalecer o formato, cara que tá sempre correndo atrás para ter campeonato, tanto agora ele tá fazendo bastante as etapas online, mas ele tá sempre tentando fazer presencial aqui, é um cara que luta bastante pelo formato, sabe? Da hora. Então, e sem contar que é um cara gente boa pra caramba, uma classe A. Agora, quem que eu escolheria? Essas aí foram as menções honrosas, porque uma hora já tinha recomendado, né? Cara, eu vou citar aqui o Vinícius, né? O Dr. Heisenberg, nosso meritíssimo aí, o juizão dos torneios, e tá sempre jogando aí com a gente. Cara bastante experiente, deve ter bastante história pra contar, e sem contar que entende muito de Magic, né? De regra de Magic e tal. O cara é fera. Já que falei dele, né? Eu vou recomendar o meu herói também, né? O Leori. o Sherlock Holmes do Commander 500. O que esse cara encontrou de trapaceiro aí não tá escrito. Gente, se vocês vão entrar no formato aí e você é, mal intencionado, você é um pilantrinha que tem intenção de trapacear, não trapaceie. Mas se o Leori estiver na sua mesa, não trapaceie em dobro. Porque ele vai te encontrar. Leori é fera. Os caras cometem o erro grave, o erro rude de tentar trapacear com o Leori na mesa. 2 dias, o player foi desclassificado aí. O Leori é um cara gente boa pra caramba, o cara que tá bastante tempo aí no formato. Sim. Então, o Tó, antes de você continuar pro último, só dar um disclaimer, tá? Tanto o Vinícius quanto o Leori, eles são do canal Não Seja Tóxico. Então, tem um canal, eu gosto de fazer a menção, porque acho que é legal fomentar. Que tem outros canais também que fazem. E lá tem bastante coisa da hora, assim, que eles falam sobre regras, enfim. Só um parênteses aí. Pode continuar. Bastante dica de estratégia e de regra no canal deles, galera. Siga lá que é maneiro pra caramba o conteúdo dos meninos. E vamos ver por terceiro. Eu pensei num cara aqui, só que ele tá meio afastado do cenário, mas seria legal eu ver ele. Não acho que vai rolar, porque ele não tá jogando há um tempo, mas seria legal ver ele numa resenha dessa aqui, que vou mencionar aqui o Gus, o Gustavo Volt, sabe? Foi o campeão do terceira edição do CDH. Cara, um player incrível de Magic, cara joga demais, ele joga o fino do joguinho. O fino, joga muito. Cara, gente boa pra caramba. Ele tem, acho que gente no cenário que não gosta dele, porque dentro das partidas, pelo menos das partidas competitivas, ele é meio sem paciência, assim, sabe? Ele é meio ignorantão, mas um cara gente boa. E se você joga com ele sem estar valendo nada, sem ser num torneio, nossa, eu já joguei com ele várias partidas, me ensinou muita coisa, me explicou muita coisa, me mostrou muita estratégia, um cara que entende muito e joga demais. Você me permite aqui falar de uma play que ele fez, que assim, foi um bagulho, foi uma coisa fora de série. A gente tava jogando uma partida e ele tava com o famoso time Nitrace dele, TIT, famoso TIT Timna Free-Win, que foi inclusive o que ele ganhou o CDH, né? Joga demais com esse deck e tal. E a gente tava jogando uma partida, era de um torneio, não lembro qual exatamente. E ele tava com o time de trás, tava com Sacred Guide na mesa, que é aquela criatura branca que você paga uma branca e sacrifica.
você revela da carta do topo até vir uma carta branca. Aí você põe ela na mão e o resto vai pro cemitério. É uma forma de combar com a taça. Porque a única carta branca do deck dele é o próprio Sacred Guide. Então não vai ter nenhuma outra carta branca, ele vai revelar o deck inteiro. Vai milar o deck inteiro. Ele faz isso em resposta ao trigger da taça e ganha. Ele tava com o Sacred Guide na mesa. Então a gente já tava com o alerta meio ligado. Aí ele pegou o turno, ele fez um tutor. A gente não tinha nula para criatura e nem para habilidade, mas a gente tinha nula para mágica instantânea, feitiço, coisa que não era criatura. O que a gente pensou? Falou, pô, ele tá com o Sacred Guide na mesa, ele vai pegar a taça. Se a gente deixar ele pegar a taça, a gente não vai conseguir anular a taça e ele vai ativar o Sacred Guide, uma habilidade ativada, a gente não vai conseguir anular, então a gente tem que brigar em cima do tutor. Então a gente fez isso, começou a brigar em cima do tutor. E aí ficou aquela guerra de counter, eu respondo, o colega responde, e ele respondendo por cima e tal. Chegou num ponto que ele não tinha as cores de mana para resolver, para fazer a taça e ativar o Sacred Guide, que ele ia precisar de 2 azuis e 1 branca. As manas que sobraram, ele não ia conseguir fazer 2 azuis e 1 branca, para fazer 2 azuis a taça e 1 branca para ativar o Sacred Guide. Cara, é impressionante. Essa briga toda. Aí, como ele não tinha as manas, resolve o tutor. E pro próximo turno a gente vê se remove o Sacred Guide, porque ele não vai combar nesse turno. Cara, ele tava com a taça na mão. E ele tava brigando em cima do tutor para remover a resposta da gente. Aí quando resolveu o tutor, ele pegou uma Sinete Land Azorius. Aí ele fez como land do turno. Filtrou as land em azul e branco, com outro azul ele fez taça e ativou o Sacred Guide. Cara, tipo, a play, cara, foi assim, xadrez 3D, tá ligado? A gente ficou brigando em cima do tutor porque a gente não podia deixar ele pegar a taça tava na mão, ele pegou um terreno com o tutor pra filtrar as manas dele e ele fazer a taça. E que a gente falou, a gente pensa, mano, ele não vai ter as cores pra fazer a taça, então resolve o tutor. É foda, é da hora. Então, essas paradas que são legais do 500, né, do cara? competitivo. É legal. E assim, essa play ficou na mente. O Gus é um cara que joga muito. Seria legal ver ele aqui. Não acho que vai dar, porque ele tá afastado, né, do jogo. Nunca mais vi ele falando nos grupos, nem jogando os torneios. Mas. Legal. A combinação maneira. Bom. Ó, já tenho 2 pedidos pro Deco e 2 pro Felipe, hein? Eu acho, não sei quem dos dois aceitar, já vem aí. Pressão aí, galera, então. Bom, estamos indo pra finaleira, tá? Deixa eu ver aqui se a gente tem algumas perguntas aqui. O Melk aqui, ó, cai no Genjutsu novamente, não tenho culpa, tá? O Gil falou, falta o Eran falar pra ver se está ok. Tá, ele tava confirmando a questão do áudio. Maciel, salve. Ícaro, boa noite. O Ícaro falou aqui, ó, impressionante que todo mundo que eu conheço tem uma história triste com Magic. Aquela coisa de parar e voltar uma hora. Magic, acho que todo mundo faz isso. Eu fiz isso, acho que todo mundo, né, acaba parando e voltando, né? Eu acho que o Commander, pra falar a verdade, acho que o Commander que deu essa animada, assim, sabe? Verdade, trouxe muita gente de volta pro joguinho. Muita gente. Porque é aquilo, né? O pessoal transformou o Commander num formato competitivo, que eu acho legal, mas ele veio como um formato bem casual, assim, pra reunir os amigos pra jogar o negócio, né? Sim. E isso trouxe muita gente, além de trazer muita gente de volta pro jogo, porque é um formato que você joga com 4 jogadores, formato interativo, divertido, que você reúne seus amigos para jogar e tal. Tipo, reviveu muita loja de Magic, né? Que voltou a vender cartas. Nossa, que tava parada lá e ninguém queria, porque não jogava em formato nenhum, mas no Commander é forte. Né? Bom, Simonetti aqui mandou aqui, ó, o cabeludo mais safado do Oeste, meu professor. Cíntia, minha esposa, top, beijão pra ela. Melk, ó, cheguei agora em Eza Monstro. Aí ele tá falando sobre o jogo, acho que de Nive, né? Esse jogo foi muito bom. O problema é que o mais bonitão ganhou.
O mais bonitão não ganhou, né? Não sei, acho que tá... O Mac vai competir com o Mac na beleza, o Mac é barril. Salve, Melk. Tamo junto. O Melk mandou aqui Storm de 500 turnos. Eu acho que foi uma partida de Storm, né? Foi essa própria da Nive aí. Acho que eu fiz umas 25 mágicas, aí depois fiz uma mágica, comprei, com essas 25 mágicas, comprei 70 cartas, depois fiz uma mágica que gerava mana igual o número de cartas na mão, e foi jogando. O Melk mandou aqui, ó. Esse deck mereceu ganhar mesmo, porque tem o Vadrik e Zetiamor. Ele gosta. E Bruno, salve. Valeu. Salve. Salve, Bruno. Bom, vamos finalizar aqui. Eu tenho 3 perguntas pra fazer. E aí são 3 perguntas que acho que dá pra fazer tudo junto, né? Tipo, falar sobre o crescimento do Commander no 500 no competitivo. Se você quiser deixar um disclaimer aí, né? A outra pergunta é qual conselho você daria pra quem tá começando o formato? Acho que durante a live a gente falou muita coisa. O Ieza falou muita coisa voltada para o público que está iniciando. Eu acho que vale a pena depois vocês assistirem toda a live para ver esses pontos. Mas se quiser deixar alguma coisa mais pontual. E se você puder mudar uma regra, um detalhe no 500, o que você mudaria? Cara, assim, com o crescimento do formato, eu acho que, né, posso estar enganado, mas tô vendo com bons olhos aí que tem aparecido mais gente para jogar, tem tido mais campeonatos, além do DK que sempre teve, né, o Deco sempre foi um fomentador muito forte do cenário, tá tendo a Liga Magic, tá tendo a Liga Tóxica, tá tendo uns campeonatos a mais aí que, bastante opção pro pessoal jogar e tal. Às vezes o pessoal, assim, o DK, que agora é The Commander, né, é organizado pelo DEC, é um campeonato que tem mais play, às vezes o cara tá começando e fica meio intimidado, fala, não, vou lá, tô começando, sou inexperiente, vou lá tomar couro. Primeiro, que não precisa ficar preocupado com isso, porque é jogando que você pega experiência, só que quando tem uma outra liga ali, às vezes um pouco menor, um outro torneio um pouco menor, isso, às vezes, o cara que estava intimidado para jogar aquele torneio maior começa ali, vai pegando experiência até sentir confiança. Então, acho que o cenário tá indo por um caminho legal. Espero que esteja certo e tal. Quero ver mais gente jogando aí, pra gente ter mais ideias, mais cabeças pensantes aí, pensando em estratégias e decks novos e ter um crescimento legal do cenário. Para quem dica para quem tá começando, além de tudo que foi falado aqui, eu acho que um negócio legal é você aprender, estudar as estratégias. Quando eu tava começando, hoje em dia eu não faço muito isso, mas quando eu tava começando a jogar os torneios, tô na mesa tal, vou enfrentar tal deck, eu ia lá, abria a lista, esse cara aqui, ó, tem esse combo e tal. Às vezes eu abria uma lista mais doida, mais sei lá, mais intensa, caía a estratégia e falava, nossa, mas como é que esse cara comba? E tal, nossa, e ficava quebrando a cabeça, não sei como é que ele ganha e tal, mas eu ficava estudando as listas, entende? Pra que quando chegava na partida, eu sabia, ó, aquele cara pode combar de tal jeito, aquele cara pode combar de tal jeito, às vezes ele faz uma peça de combo e se você não tá ciente, o cara tá ali setado pra combar e você nem sabe que aquilo é uma peça de combo e tal. E se você já deu uma estudada, né, conhece as estratégias básicas assim, você fala, aquilo ali é uma peça de combo. Às vezes você pode até avisar os outros da mesa, que às vezes eles não estão sabendo, o cara pode combar com aquilo ali. E é aquilo, né? O mesão, o Commander, ele é político. E político não só no sentido de você tentar enganar um amiguinho, mas político de vocês se conversarem para tomar a melhor decisão. Se você tá numa mesa ali que o pessoal não sabe que aquela peça, que ele é uma peça de combo, que ele já tá setado para combar, você avisa. Rapaziada, o cara ele tá setado para combar e tal. Às vezes, o cara avisando isso, o amigo passa com a mana open, guarda uma resposta e tal. Isso e tudo isso você vai pegando, vai aprendendo jogando. Você vai jogando, vai aprendendo as estratégias, vai aprendendo os combos. Só que você estudar também a estratégia dos oponentes, da lista dos oponentes também é uma boa. E também a sua própria estratégia, né? Estudar o seu deck, ver como que o seu deck trabalha, ver tudo que o seu deck pode oferecer e tal. E quando você está começando, isso ajuda bastante. Ajuda bastante até para você ter mais confiança. E às vezes,
quando você não tem tanta experiência e você não tem tanto conhecimento, às vezes você é até enganado na partida. O cara com mais experiência fala, aquilo ali é perigoso. Aí você vai, anula e ele vai comba no turno dele. Exatamente. Então, se você já sabe, fala, aquilo ali é perigoso, mas ele não vai combar agora. Mas você, do jeito que tá, ele pode combar, então vou guardar minha resposta. Algo do tipo assim, sabe? Então, quando você tá começando e tal. Aí você falou também de uma regra, né? Isso. Se você mudaria alguma coisa no 500, uma regra, um detalhe, ou você não Cara, eu acho que a única coisa que eu faria é adotar o mulligan do Conquest, né? Dos Scries lá. Uhum. Porque assim, como são 4 jogadores, no formato ali 1 contra 1, são obviamente 1 contra 1, são 2 jogadores. O primeiro não compra e o segundo. Ele começa, mas não compra. O segundo compra, mas tá jogando por segundo, tá jogando por último, né? No mesão, todo mundo compra quando começa, até porque são 4 oponentes e tal. Só que, tipo, quanto mais longe do primeiro lugar, mais... Não acho que seja... Sinceramente, não acho que seja determinante, mas tem uma certa desvantagem, né? Então, acho que a parada do Scry ali do Conquest talvez diminua essa vantagem que tem você começar por último. E é gradativo, né? O primeiro compra só. O segundo compra, mas dá Scry 1. Sim. Quer dizer, dá Scry 1 antes de comprar. O terceiro dá Scry 2 antes de comprar e o quarto dá Scry 3. Então, tipo, acho que diminui essa desvantagem de você ser nas posições, né? Então, é que matematicamente, né, tem um porquê, digo assim, tem uma desvantagem mesmo, né? Se todo mundo compra, né, o primeiro lugar ele tá com a vantagem porque ele já vai começar, ele já vai estar disposto, né? Mas também eu tento ver da seguinte forma, que o cara já desenhou a estratégia dele, né? Então você é o último, você já sabe o que tá acontecendo, o cara acaba virando alvo, enfim. Eu acho que abre um parênteses gigantesco nisso, né? Eu também não tinha pensado por esse ângulo, mas também é aquilo, né? Quando você começa, você tá um turno na frente de todo mundo. Você joga o seu turno 1, enquanto o pessoal tá no turno 0, turno 2, enquanto o pessoal tá no turno 1 e assim por diante. Sim. Quando você é segundo, terceiro e quarto, isso tipo, vai mesclando, né? Você segundo, você tá na frente de 2, mas atrás de 1 e tal, ou junto com 1. E é aquilo, né? Às vezes você pode se jogar, se é segundo lugar, o primeiro saiu bem, você pode se jogar pra frente e falar, o cara tá perigoso ali. Exatamente. Você joga a culpa pro primeiro sempre, né? E quanto mais pra trás na mesa, isso aí a estratégia você vai pegando com o tempo e tal. Às vezes você olha como tá a mesa e você fala, esse turno aqui eu consigo me passar tapado e que os caras vão segurar o rojão. Exatamente. Então, aqui é sinete, é elfo, é isso. E, segue aí. Ainda fala, tô passando, mas cuidado com o primeiro lá. Você tem que sempre ficar atento com a sua posição na mesa, né? Sim. Não só questão do segundo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, mas também, tipo, de como tá se desenvolvendo. A partir do momento que o terceiro lugar ali é o mais perigoso da mesa e você é o quarto, você tem que trabalhar com essa questão em mente. Tem que estar visível. Tipo, se você for parar pra pensar, o cara que tá antes do que tá mais perigoso sempre tem uma responsabilidade um pouco maior, né? Porque você não pode ali se tapar inteiro porque não vai ter ninguém que joga antes dele e tal. Então, tipo, vamos supor, você é o mais perigoso, eu jogo depois de você. Eu posso, às vezes, gastar mais o meu recurso e ficar com menos recurso para interagir, porque vai ter os outros dois jogando depois de mim e antes de você. Exatamente. O mesão tem toda essa questão que você tem que prestar atenção, você tem toda essa matemática a mais aí, esse elemento a mais. Da hora, mano. Da hora. E é isso, cara. Cara, Ieza, muito obrigado, cara, pela entrevista. Eu acho que foi muito, muito legal aqui, que você trouxe muitos pontos pra galera, pontos técnicos, né? Eu acho que a parte técnica também vale a pena do competitivo. E é isso. Obrigado aí por ter participado, valeu mesmo. Obrigado pelo convite. Da hora. E é isso, vamos ajudar o pai aqui, ó, nos cupons. E se inscrever também, tá? No canal, compartilhar, que eu esqueço de fazer essas coisas.
aliás, de pedir essas coisas, então vou deixar aí pro pessoal fazer. E também Deixa o like. deixa o like. E também não deixa de participar também da comunidade, tá? Da comunidade, eu tenho uma comunidade aqui, o Pai do Magic. Tá o QR Code, fica passando o QR Code aqui. E também a comunidade do campeonato que eu tô reforçando. Porque você só tem até sábado, tá? Só sábado pra... Aliás, até sábado, 23h59 pra subir essa lista, tá? Então Vamos isso, se inscrever, gente. galera. Vamos participar também. O torneio de 500 é muito bom. Bom, é isso. Eran, brigadão, cara. E, gente, obrigado aí. E